conheci pessoal de bandas de rock e de punk, não é? E conheci duas gajas que têm franja e por isso agora sou comunista. Converteram-me e agora sou comunista para sempre, já não volto para trás. Há alguma ligação com a franja e a ideologia política? Tem que haver, tem que haver. Pá, eu nunca vi uma gaja de franja de direita, acho que não existe. E podemos fazer esta relação: quanto mais torta for a franja, mais de esquerda é? Não. Parece que eu não pensei, estás-me a apanhar de lado. Se a franja Nessa for não muito pensei. certinha, eu Sim. acho que é uma esquerda mais conservadora. Se for se for uma franja que parece que foi cortada assim por um bêbado, estás do bloco de esquerda. Sim, sim, sim. Não Achas sei bem. que a franja é a barba das mulheres, no que respeita à esquerda? O homem é a barba, quando põe ao barbaçal, mais de esquerda é. Quanto mais de esquerda é, exatamente. As mulheres, é a franja? Não sei. Pode ser, é a franja, sim. É ali um conjunto de coisas. Se ela tiver pelos debaixo do braço, é muito de esquerda, não é? Se ela tem pelos debaixo do braço e tu estás-te a perceber que ela tem pelos debaixo do braço, ou seja, está com umas mangas cavas. Se ela está de mangas cavas e tem pelos debaixo do braço, é muito de esquerda. E em princípio é maluca na cama também. Esse é o meu tipo de rapariga. Se fores uma gaja de mangas cavas, pelos debaixo do braço, já, por amor de Deus, diz-me lá, estás a ver? Não tem travões em nada. Já desistiu, sim, sim, sim. É o melhor país, é o meu tipo de gajos que já desistiram. Estavas a falar da franja, a franja dela está um bocadinho estragada, maravilha. É o meu tipo de rapariga. Usar aqui um palavreado de cara a certos ativistas, estão num sítio de fala quando muda o penteado. Imaginando que tem uma franja e deixa de ter franja. Achas que houve uma mudança política na mulher? Ficou mais à direita? Se ela deixa crescer a franja, Não, ela tem franja. De um momento para o outro, muda de penteado e deixa de ter franja. Foi mais para a direita? epá, não. Eu acho que ficou menos rebelde. Fica um bocadinho menos rebelde, mas continua a ser muito de esquerda. Porque já teve franja. É assim, nós estamos aqui a gozar. Sabes que eu tenho franja agora ou não? Não sabias? Não sabia. Ou seja, estás de esquerda. Ou seja, Não, não. Eu tenho franja há um mês. está de acordo com a tua narrativa. És de esquerda. Se calhar a barba não consegues tê-la assim muito grande, tiveste a optar pela franja. Eu consigo. Faz-me bué comichão e não tenho uma barba assim tão rija e bonita que me fique bem grande. Eu gosto de fazer. Então optaste pela franja. Sim, fiz a franja para mostrar a toda a gente. Não, eu posso vir ao concerto de rock, está tudo bem, eu também sou comunista, estás a ver se é um bocado isso? Estou a brincar. Eu faço parte, sim. Tive assim I had a realism, como é que se diz assim, uma realização em português? Fosca, são gajos, depois houve. Há esta palavra, mas esta palavra tem um peso, uma epifania. Mas não sei se é dessa ordem. Não, pode ser, mas sim, uma epifania é demasiado. Tive uma epifania. Eu apercebi-me que, pá, um concerto de metal, eu tenho andado aí a correr os concertos e os festivais todos de metal em Portugal. Concerto de metal e um festival de metal é o único sítio onde tu encontras motoqueiros Ok. que vão a bares de strip, estás a perceber? Ao lado de gajos que jogam World of Warcraft e são nojentos e têm barbas gigantes. Estás a ver? É absolutamente hilariante e pá, e ver toda a gente, estás a ver? Ver a alterna completamente de esquerda, estás a ver? Que gosta de jogar uns jogos no computador e meio que é e-girl, ao lado de um gajo que anda a dar Harley Davidson e gosta de ver mamas. Para quê? Seja essa fauna que me estás a descrever, certamente há outras. Fauna, a palavra fauna é maravilhosa. Uma fauna de motoqueiros e de alguma forma uma fauna de renegados. O que eu ia dizer, assim de forma mais geral, é que parece-me que a sociedade, de forma mais escancarada ou mais subreptícia, está-nos a levar Peraí, quase... desculpa, sub quê? Sempre que venho a um podcast contigo eu aprendo coisas. Subreptícia mais oculta. Não declaradamente. Está-nos a encaminhar quase ordeiramente, como se fôssemos parte de um rebanho, e o rebanho já é uma palavra de tal maneira gasta. Está-nos a formatar e os estímulos vêm de todos os lados. E aquilo que muitas vezes até de franjas, e esta é uma franja figurada de franjas identitárias que dizem estamos aqui a celebrar a diferença, o que eles estão a dizer é estamos a celebrar a diferença, mas queremos que tu te enturmes, que preenchas todos estes critérios. É assim que nós funcionamos, não é? Somos seres humanos, a gente agrupa as coisas por caixinhas. Esta necessidade de eu não me englobo em nada, das duas uma, ou encontro alguém que partilhe de alguns dos meus interesses, ou então abdico das coisas que fazem aquilo que eu sou e tento me enturmar na grande massa humana. Só tens estes dois caminhos. Não é? Tens o caminho de quem é a minha tribo, não é? Quem é que fala a minha língua, ou notas que essa tribo não é assim tão numerosa e queres fazer parte dos grandes números, mas tu não falas a língua dos grandes números. Eu odeio sítios com muita gente, odeio. Aliás, eu agora que descobri os festivais de metal underground, estás a ver? Pá, que estão lá 200 pessoas,
Pá, eu nunca mais quero ir a um festival de metal que estejam 1500. E 1500 é fantástico. 1500 é muito pouca gente na mesma. Há aqueles festivais internacionais daqueles que tens de caminhar meia hora desde o campismo ou desde a casa de banho, tens meia hora para caminhar para o palco. Pá, não vou. Não sei se alguma vez vou. Por exemplo, um Rock in Rio ou outro de grandes dimensões. E eu já nem estou a falar do programa. Sim. Eu estou mais até da experiência de estar com os outros. Eu acho que há aqui um fenómeno, seja em festivais, seja em cidades, tu até podes ser muito bem intencionado. Podes ser um gajo mesmo esquerdista praticante. Depois há aqueles que, os esquerdistas não praticantes, gostam muito das pessoas, não sei o quê, mas a partir do momento que há uma densidade de pessoas enorme, tu, epá, Para se tu calhar cagas não. para toda a gente. Por exemplo, nas grandes cidades, há um ponto a partir do qual tu já não consegues. As pessoas deixam de ser pessoas e tornam-se um obstáculo. Obstáculo completamente. Sim, pá. Eu tinha um colega que eu saía com ele à noite e o gajo, a gente chegava a um sítio com muita gente e o gajo começava a apontar as pessoas e a dizer: Olha-me para esta cambada de NPCs. E eu ria-me sempre. O gajo começa-me a apontar: Olha, aquele gajo tem aquela camisa igual àquele gajo, estás a ver? Olha, aquele gajo está vestido da mesma forma que o outro gajo. E começa-me a apontar a igualdade entre as pessoas e eu e ele somos os dois um bocadinho freaks, então não encaixamos. O gajo aponta para as pessoas: Olha, são todos iguais, uma cambada de NPCs. Tu se olhas para as coisas mesmo como se fosse um jogo, estás a ver aqueles jogos tipo GTA. Pá, tu só consegues, opa, tens uma equipa que programa o jogo e tens um departamento de fazer NPCs, ou eventualmente eles vão começar a ter as mesmas atitudes. Se a vida fosse o GTA, tu de facto começas a ver pessoas que parece que foram tiradas do mesmo molde, só que trocaram o corte de cabelo, que era para parecer diferente, mas parece que caminham da mesma forma. Ver padrões, pá, ir para um sítio com muita gente e ver padrões de comportamento é qualquer coisa de. Um gajo que só diz merda, um gajo que tem esse sentido de humor de lado é hilariante. Mesmo alguém singular, alguém que tem a cabeça trabalhada, a partir do momento que integra uma massa, há aqui um fenómeno qualquer, ou rejeitas a massa ou integras a massa. Se entras na massa, há qualquer coisa de individualidade que desaparece. Aquela massa transforma-se num super-organismo. É por isso que reagimos de forma quase animalesca. Uma morte. Antigamente, o espetáculo da guilhotina era o espetáculo desejado por todos, não havia mais nada que despertasse o interesse que uma cabeça a rolar, e é este sentimento. As pessoas deixam de pensar por elas próprias, não é um pensamento entre aspas. Paixãozinha por ver pessoas a foder-se, não é? O que se calhar mudou nestes últimos séculos, ou desde o início até agora, é É que que nós vemos arranjamos. pessoas a foder-se não com sangue e em morte, mas de Não, outra forma, sim. isso aí não vou tão longe. Acho que até isso continua. O nosso discurso tornou-se mais sofisticado. Há uns séculos diríamos abertamente: epá, tiram-me a guilhotina, tiram-me tudo. Hoje em dia não podemos dizer isso diretamente. Arranjamos um discurso. Tiram-me a guilhotina, tiram-me tudo. Mentiram-me os cancelamentos da internet, tiram-me Tiram-me tudo. tudo. É o que eu faço ao fim de Mas semana. é tornar mais sofisticado o espetáculo da guilhotina. Aquilo é uma guilhotina virtual Pá, é e ótimo, é ótimo. vemos cabeças a É rolar. ótimo. Já tiveste aqui o Mário Videira, no já ou não? Já. Já de certeza, pá. O Mário Videira agora mandou-me, pá, eu tenho-me, pá, ri ontem, ri que nem perdido. O Mário Videira teve um Reels qualquer no Instagram pá, que chegou a 50 mil pessoas ou mais e teve 5 mil gostos, assim, uma coisa daquelas que de repente vai absurdo. Sim, de repente abre um portal e vai para um Sim, sítio sim. qualquer que vai das Pá, treinas. o gajo é o gajo mais fofo do mundo. O humor dele não é ofensivo em nada. Aliás, até mete nojo por não ser ofensivo em nada. É tipo, como é que tu não consegues fazer uma piada que ofende alguém? Frisa isso que é para eu cortar. Sim, não sei se viste um Reels deles a falar de ir a miradores. Miradores só servem para três coisas: ver a paisagem, fumar ganza e dizer o que era aquilo, estás a perceber? Assim, uma brincadeira, um pensamento engraçado que o gajo teve. Pá, começaram lá, pá, mandaram-lhe uma mensagem privada a dizer: olha lá, qual é a tua cena com miradores? Oh, caralho, e comentários, pá, e depois o gajo, pá, sim, depois dentro desse mesmo beat tinha lá uma coisa a gozar com a sigla de LGBT. Qual é que era a piada dele? Agora tem LGBTQIA+. Pá, mas já mais o A devia ser com H. Pá, esquece, foi lá pessoal a comentar: e aquilo que aí é porque eles não o têm, estás a ver, tipo, a serem assim um bocado homofóbicos. E o gajo diz que teve que desligar os comentários. E eu disse: mas porquê? Pá, deixa estar, deixa correr, estás a ver, deixa correr o sangue, é giro, tem piada. Esse jogo, antes havia essa possibilidade, no capítulo do humorista, vou mais para este lado, mais fofinho, mais de observação, sem grande arestas e depois safo. quando dás por ti estás a apanhar na mesma. Hoje em dia é impossível. Se essa for a posição do humorista, qual é o terreno mais fácil para não levar num focinho? Ele lida bem com aquilo. O que ele fez foi, ele bloqueou os comentários. Os comentários estão desativados. E eu, pá, porquê que fizeste isso? Pá, deixa estar. Aquilo ia... Quanto mais houvesse, mais, sei lá, deixa ficar. Não sei qual é a cena. É o fenómeno dos números. Depois quem vê aquele vídeo, como é que este gajo tem estes números, e como nós não nos sabemos expressar em quase nenhuma das situações,
A via do ódio é sempre a mais fácil. É melhor, é mais gira. É mais giro, o ódio é E de giro. alguma forma... Pá, e o ódio descabido, então, faz-te mal ou faz mal a alguém que tu gostas e tens um ódio por essa pessoa, é uma coisa mais visceral. Agora, o ódio por uma coisa que, estás a ver, que tu nem sabes bem. Eu odeio gays. Pá, mas nem nunca conheceste nenhum, estás a ver? Ou nunca, estás a ver, tens só assim um ódio, Mas assim, uma o coisa ódio atirada no descabido ar. já é quase uma ferramenta de humor. Quando tu estás a usar algo, Sim, ódio descabido, pá, sim. né? Estás a usar uma bazuca para matar uma mosca. É ótimo, isso é ótimo, é ótimo. Mesmo os ódios descabidos que nós temos, aquelas pessoas que se irritam muito no trânsito, estás a ver? Pá, odeio quando o gajo, quando se metem à minha frente, quando o gajo vai a conduzir não mete pisca para o outro lado e aquilo. Isso é giro. Nos últimos anos tem havido, como aqueles clichês no stand-up, antes era mais talvez ali da zona do, como se fosse uma província, da zona do Seinfeld. Nos últimos anos vem sempre de um sítio de irritação. É fácil, tens o ângulo do beat à primeira. É fácil construir beats vindo da extrema felicidade, nomeadamente para quem conta histórias e é muito fofinho. E tens o ângulo de escrever a piada de estou chateado com isto, se eu arranjar boas razões para estar chateado com isto, boas razões sejam elas descabidas no sentido em que não fazem sentido nenhum, ou que são mesmo boas razões para estar chateado com aquilo e o público quase concorda contigo, é fácil de construir beats assim. Não piadas, não one-liners, mas é fácil de construir beats assim. O problema reside aqui numa cena, eu acho que está a padecer do mesmo mal de algum do humor de observação. Fica só a meio caminho. Tu só pões a raiva, não segues caminho. Não pões dinamite naquela merda e vais por aí afora. Eu só estou irritado, não sei o quê, e depois parto para outra irritação. É pá, tu não te irritaste por 30 coisas na última semana. Já ninguém acredita nisso. Já ninguém acredita nisso. Sim. Ou seja, arranjou-se aqui uma muleta, estou irritado. Não, tu não estás irritado. Diz a verdade. Sim. O meu mal-estar em relação a isto é que já são não é... São fases. Os humoristas veem outros Sim, é humoristas fase. e depois É fácil isso. contaminam-se. É tão bom, não é? Ver o Bill Burr a fazer um rant de uma coisa que não Mas interessa. é isso mesmo. É Ou o isso Tim mesmo. Dillon a fazer um rant de uma coisa que não interessa e tu sais dali completamente virado ao contrário daquilo. Não é? Mas o que eu peço, enquanto público, é uma raiva de autor. Eu quero que A tu... raiva de autor é muito... Eu quero que tu te irrites por uma coisa que nem me passou pela cabeça. Raiva de autor, sim. Ou então irritas-te uma coisa que eu já me irritei, mas de uma forma que eu nem estou à espera. Caso contrário, só estás a partilhar uma coisa que está mais ou menos no ar. Está a acontecer a mesma coisa, continua a acontecer com o humor de observação. Estás a ver aquilo, estás a ver aquilo. Mandar especiais em condições. Tu andas a, sabes o que é? Tu andas a ver muito humor em Portugal. E estás a começar a ficar chateado com o humor em Portugal. Estou a começar a ficar chateado. Mas isso da raiva, estrangeiro. essa coisa da raiva, comecei a pensar nisso, pá, aqui, há uns 2 anos, há aqui uma cena, seja na arte, no stand-up, já muita gente disse isto, que é a raiva perturba o pensamento, de alguma forma pode estragar... Se o teu objetivo é fazer rir no stand-up, às tantas podes estar a recuar no teu objetivo. Em grande parte das situações, acredito, a raiva podes controlar e às tantas estás a fazer tudo menos humor. Só que há situações em que, são poucos os casos, a raiva faz com que o teu cérebro comece a articular melhor o pensamento. Depende do teu estilo. Eu tenho isso. Eu, se alguma coisa me chatear ou sou capaz de... Isto ainda é mais visceral. Pões um homem numa situação em que ele só tem 2 caminhos. Sim. Ou foge ou vai à luta. E é isso que tu tens com a raiva. Baixas os braços e deixas que a raiva conquiste e ficas quase ali numa linguagem primitiva que não consegues. E em princípio, se foste a palco falar disso, é porque já desististe. Ou então aproveitas a raiva como uma espécie de combustível. Era isto que eu precisava para arrebentar com isto tudo. Vou por aí como se fosse um rastilho. Olha, estás a falar disso, mas eu tenho... Tu ouviste o meu sol, não ouviste? Ouvi. Eu no meu sol tenho lá uma parte assim, mando para o caralho os mágicos, né? Cá que se fodam os mágicos, sem razão absolutamente nenhuma, que é uma coisa... Eu já não sei onde é que fui buscar aquilo, já não sei como é que pensei naquilo, qual foi o meu processo de pensamento para chegar àquele beat. Se fodam os mágicos... Por razão nenhuma, eu acho que digo isso, por razão nenhuma que se fodam os mágicos. Até essa leveza, em palco ou num ambiente artístico ou semi-artístico. Mas qual é o mal de mandar alguém para o caralho? É ótimo. Qual eu é acho mal? que é libertador. Se te abstraís da cena e começares a perceber que ninguém consegue mandar ninguém ao caralho, ou seja, há ali uma espécie de protocolo em que está toda a gente a respeitar a etiqueta, está aqui uma combinação a acontecer e eu não fui convidado para a festa. E entretanto o Freddy está de ressaca, ele daqui a bocado adormece no podcast. Sim, desculpa, eu estou a bocejar, não me leves a mal. Isto foi. Eu fiz as neiras ontem, desculpa. Mas estou aqui à hora combinada, está tudo bem. Fazendo fé nas tuas palavras, a ressaca é uma cena que acontece muito esporadicamente. É comigo, sim. É raro eu estar assim a sentir-me mal. Mas eu queria vir para aqui, queria falar do coração, estás a ver? Vou para o Gamito sem filtros outra vez, que é para, sei lá, pode dar merda ou caralho. Eu acho que já ninguém vai ouvir nada meu, estás a ver? O pessoal o Gamito convidou o Fred. Eu nem sei por onde é que é de começar. Quantos ouvidos é que isto tem outra vez?
Tem para Quantos aí, ouvintes é que o Tertúlia tem? tem para aí por volta de 300. Tanto? Mas 300 por episódio, mais ou menos? Sim, mais ou menos. E não estou a contar com o Jura? YouTube. No quê? No Spotify? Sim, só estou a contar com o Spotify. Depois tem Pá, mais os do YouTube às vezes têm 100 visualizações, não é? Há uns já com 1000 no YouTube. É? Com alguém que tiveste que era mais famoso ou que tem as redes sociais, tem um nome grande, é? Ou Por assim? exemplo, o Ruben Branco, por exemplo. Chegou às 1000 visualizações, ok? Sim, mas sim, é que tem mais, por acaso, a Joana Santos, do Porto. Que é médica? Sim. Mas o YouTube, no caso de... Se o Spotify vai para o caraças, pelo menos tem ali um arquivo. Mas no Spotify tem 300 ouvintes? Yeah. Ou seja, 300 comediantes em Portugal. 300, não há 300. Há 300 comediantes em Portugal. Sim, 300, 200 é pessoal do humor. Yeah. Sim, 200 é pessoal do humor e 100 são namorados e melhores amigos do pessoal do humor. Ou seja, resumindo, são 20 humoristas e 280 aspirantes, não é? Mas é... Eu às vezes ponho em perspectiva aquilo que se diz, seja aqui neste podcast, seja noutro e noutro contexto, e aquilo que se dizia há uns anos, quando se criticava seja o que for, seja livros, seja... Não tem comparação. Isto a gente parece que andamos aqui com medo de dizer seja o que for. Se tu vais ver... sentes isso? Algumas... Tenho que voltar ao stand-up, pá. Tenho que voltar a dizer as coisas, a apanhar o pessoal todo lá. O Essa de Queiroz, se tu vais ver as crónicas dele quando ele está a desancar alguém, é de uma violência. Ele criticava de uma forma que não deixava nenhum ângulo morto. Ele já cobriu todos os ângulos. O outro não consegue responder de uma forma. Tinha graça. Tipo, tanto que era tão horrível, tão desancar tanto na pessoa verbalmente. Tinha graça. Seja no caso do Essa de Queiroz, seja no caso do Camilo Castelo Branco, o insulto era uma arte. Eu vou-te insultar, mas de uma forma que ninguém fez ainda. E o insulto foi perdendo prestígio e hoje... Peraí, estás-me a dizer que o Essa de Queiroz fazia stories de Instagram à Freddy só cá umas centenas de anos atrás. Em vez de ser uma story, era para aí duas ou três folhas. Seja no stand-up, seja na arte em geral, o medo da crítica. Quando tu vais para a crítica, tu levas o arsenal. Depende do objetivo. Se for uma crítica mais a sério... Podes desconstruir uma coisa com muito conhecimento, fica tão bem desconstruído que é mesmo uma crítica. Mas depois insultava pelo meio, não é? Insultava, era descabido pelo meio. O outro já não tinha forma de reconstruir aquilo que ele destruiu. Arranjares uma rede de explosivos... que a outra pessoa, o que fui apanhado. Muitas vezes na crítica, mesmo a mais inteligente, deixa espaços livres, ele esqueceu-se de dizer aquilo, podes atacar por aí. Não deixava. Isso é ótimo. Isto também é uma arte. Criticar é o quê? A crítica, filosoficamente falando, é o quê? É a arte onde de encontrar o erro. Sim, mas é quando duas pessoas inteligentes conversam. Tu estás munido de um conhecimento acerca daquilo que estás a dizer, a outra pessoa supostamente, e batalham com armas iguais. E este medo de eu sou comediante, tu és comediante, mas a tua comédia não é assim tão boa. Pronto, não me ataques. Mas o que é isto? Não é? Para mim ninguém vai morrer nesta guerra. É das minhas coisas que tenho que voltar a fazer, que eu não fiz mais, não escrevi. Tinha uma ideia que era de escrever solos de comédia a humoristas como se fossem garrafas de tinto, como se fossem tintos, estás a ver? E terminasse, estás a ver, tipo aquelas coisas, aqueles bordões que se usa a descrever tintos, termina assim, que começa a ter o paladar de não sei do quê, estás a ver? Eloquentemente, com algum palavreado que tinha que ir pesquisar ao dicionário, e mesmo a garrafas de tinto tinha que ir colecionar umas palavras, uns palavrões. E outras ressacas no processo? Sim, depois bebia o tinto e ressacava, e no dia a seguir escrevia, era quase que desconstruir humoristas com uma eloquência descabida. É muito fixe criticar humoristas. Os humoristas são os que gozam com os outros, não é? São os que gozam com a vida, são os que gozam com os outros, não é? Que criticam as coisas, não é? São os humoristas, não é? Se tivesse que resumir, o que é que dá mesmo gozo? Gozar com os humoristas, não é? Sim, mas isso é a primeira fase. Ao olhares para o humorista, quais são ali aqueles detalhes que, isto é de tal forma gozável, eu vou ter que verbalizar isto. É a forma de atacar um tema. Eu já estou fora, pá. Já deixei-me disso. Fechei o perfil do Instagram e não tenho visto nada. Aliás, eu deixei de seguir o programa e tudo mais. Deixei de seguir o Instagram de Tertúlia, que era para não estar a ver, não querer ouvir, que já estava... Tudo me chateia, estás a ver? Ou seja, não é? Ver o sucesso dos outros quando tu estás completamente barrado de ter acesso ao mesmo sucesso, ou pelo menos acesso sequer à oportunidade de ver os outros a fazer, faz muita confusão à minha cabeça, estás a ver? Ver os outros humoristas a atuar e zero convites para aqui, eu não consigo estar, saí só. Saí, como quem diz, é só tipo, fechei. Tudo o que me fazia ter contacto com o humor português, eu fechei. Ia lá quando me apetecia, estás a ver? Pesquisava no YouTube, às vezes mandavam-me mensagem, diziam-me, né? Tipo, Pedro Mata lançou um sol, pronto, tenho que ir ver, tenho que ver, tenho curiosidade, estás a ver? Ainda bem que estou fora, pá. De repente tive um ano fora do humor, estás a ver, sem ver nada. Pá, e tudo me chateava. Então eu saí um ano, pá, e de repente volto,
Pá, e tudo me chateia, só que tenho um ano de acumulado de chatice. Se eu quisesse abrir o meu Instagram, eu fazia histórias durante 2 semanas só a desancar em merdas que já fizeram. Coisas que metem impressão, pontos gigantes, estás a ver? Podcasts que se começaram, especiais que se lançaram, que o Vítor Sá lançou um especial. Pá, o gajo se for a um bar, o gajo não sei o que é que o gajo gravou aquilo assim, ou porque... Tipo, o Vítor Sá tem o especial mais bem gravado de Portugal, de sempre, com a melhor luz, com um bom som, e tem o pior material que alguma vez pôs num sol. Péssimo tudo, péssima atuação, péssimo... E o gajo faz o triplo daquilo. O gajo se for a um bar, eu já ouvi partir bares a meio, estás a ver? Eu já ouvi fazer até material daquele que lá estava e fazê-lo muito melhor. Estás a ver? Fazê-lo tipo ter graça. Ele não caiu em graça no próprio solo. Ele lançou aquilo. Ainda não vi o solo. Não? Epá, está horrível, pá. Pá, está tão estúpido porque tu abres o YouTube, começas a ver aquilo. Ai, epá, isto é muito bonito. Mas não achas que pode ter sido uma jogada estratégia, como tu estás a dizer? Ele tem muito melhor do que aquilo que está no YouTube. Eu jogo para aqui, isto vai desaparecer. É texto queimado. Isto é suficientemente bom. Então porquê é que tu pões cá fora uma coisa ainda por cima tão artística, que tinha claramente um ponto de começo, um ponto de fim, estás a ver? Uma coisa que estava pensada para ser de uma forma, tinha o sentido do humor dele. Epá, mas depois está mal numa quantidade de coisas. O gajo defende-se das próprias punchlines, que é uma coisa que me faz pirraça em humoristas, estás a ver? Estão a fazer stand-up e terminam todas as punchlines com percebes. Ou estás a ver? O Guilherme Fonseca voltou a regravar o Pessoa, voltou a fazer o Pessoa, né, que era um sol com, sei lá, com 10 anos ou qualquer coisa, ou 7 anos, não é? Voltou a regravar o Pessoa. O Guilherme Fonseca acaba todas as punchlines, ou tipo, uma sim, uma não, quando estás a ver e percebem. Eu percebo, estou a perceber. Estás a perceber? Mete-me uma impressão. O Vítor Sá saca risos e põe o pessoal a rir, a insultar um gajo, e depois pede-lhe desculpa e diz, pá, não aplausos por um insulto, não. Mas tu és super confrontacional. Eu nem sei falar, estou de ressaca. Ele é muito... que é uma coisa estranha. Ele é confrontacional, eu não sei dizer. É atrito ao confronto, dito de outra forma. Exato, ele é um gajo fofo. Ele é um gajo de personalidade fofa. É atrito ao confronto. Faz ao confronto com a pessoa. As pessoas gostaram do confronto, ele saiu por cima do confronto e depois fica a sentir-se mal com aquilo. O sol do Vítor Sá é um boxer que foi para cima do ringue, pá, e sempre que acertava um soco pedia desculpa. Estás a ver, tipo, o sol do Pedro Mata tem mau som, porque foi gravado em vários bares. Antes de avançares para o sol do Pedro Mata, concordo contigo, até porque essas duas coisas que apontaste já é o pontei de forma geral, seja para o humor, seja para o humor vá dito estrangeiro, seja para coisas do dia-a-dia. Eu acho que é um problema da nossa época, não sei quando é que começou, acho que se está a agudizar a forma de falar. Tu notas, seja num podcast, e mesmo uma pessoa que tu dirias, esta pessoa... mas a forma de falar faz metade do teu humor. Mas se tu reparares, sejam as muletas... Muletas de linguagem têm que estar no sítio certo, a fazer stand-up, não podem ser assim a seguir às punchlines. Disse-me uma vez um humorista que é estrangeiro, mas vive cá, que é o That Guy no Instagram. Eu nunca mais ouvi, nunca mais tive com ele, nunca mais mandei mensagem. O gajo disse que a diferença entre um humorista português e um humorista europeu que atua em inglês e atua em Barcelona, atua em Paris, atua por aí, até humoristas britânicos, Espanha, Portugal, é que os gajos vendem-nos as piadas e nós atiramos-las para cima do palco. O português chega lá e diz, então e se? E manda. Os humoristas internacionais não chegam lá e não é então e se? É isto, toma. Vendem as piadas, é isto, está aqui assim, e eu acredito profundamente nisto. Se não rires eu vou avançar, mas está aqui. Os portugueses parece que têm medo do... Pá, se eu atirar... Sabes, é a mesma coisa que chegares ao pé de uma rapariga sim. E de facto pedir-lhe o número, ou passares por ela e meio que... está tudo. Se ela olhar para ti, olhou. Se não olhar para ti, não olhou. Ou de uma forma mais... Ou de uma forma mais hiperbólica. Olha, tem atenção que eu vou-te engatar. Mas espera aí que o engatimento começar. O humorista, eu por acaso nunca tinha pensado nessa ótica do medo. O povo português é o gajo que diz, vou-te comer, e comi. Mas depois é o gajo que chega a palco, eu pensei nisto, mas não sei se isto é alguma coisa. O humorista faz um solo, em Portugal, como se estivesse a testar material. Ainda é mais geral do que isso. E eu, ao fazer apologia a coisas mais antigas, seja no stand-up, seja na comédia, em suporte escrito, eu noto que há uma diferença extrema. O cuidado com a linguagem, há uns 20, 30, 40, 50 anos, não tem nada a ver com o cuidado que temos hoje na linguagem, e tu podes usar os melhores exemplos, seja o Chapéu, Louis C.K., mas tu quando comparas essas figuras com figuras como, por exemplo, o Woody Allen, o Groucho Marx, eu estou só a pensar no capítulo da escrita. O cuidado não tem nada a ver, não estava ali palavrinhas a mais. Deixei de ver o humor em Portugal praticamente, vou ver umas coisas. Defendendo o humorista português, eu acho que isso é um problema geral. Tu notas, estás numa conversa com... É só em Portugal.
Não é só em Portugal. Tu usas um podcast qualquer, seja de onde for. Mas podcasts não contam, é isso? Sim, Só estou a falar de stand-up, podcast é naquela. Sim, há um fosso, mas isto que nós estamos a fazer não interessa para nada, não é? Isto é, sim, isto é para nós dois. Isto é para a gente. Isto é para nós dois. Quando tu estás a falar, seja em podcast, seja entre amigos, seja entre conhecidos, estás a concretizar o teu pensamento, a pôr por extenso o teu pensamento. Tendo em conta que isto é sempre uma tradução, às vezes na cabeça soa tudo muito bem, mas a partir do momento que falas, isto está assim um bocado coxo. Os humoristas entram para isso, não testam o material, não rodam o material pelo país afora, para ter humor de conceitos. Isso é que me faz confusão, é ver, não faças humor de conceitos. Mas o que é o humor de conceitos? O que é o humor de conceitos? É quando não tens punchline no fim, só tens o conceito. Somos todos Monty Python, é isso? Sei lá, o que é que nós somos todos Monty Python? Todos os humoristas são todos da escola de Pedro Teixeira da Mota, estás a ver? E há os conceitos para tudo. Todas as piadas vêm de um conceito, criei um conceito na cabeça. Estás a perceber? Que é aquela do, o meu Pedro Teixeira da Mota tinha coisa de fazer uma Suécia, não é? Não, eu quero trabalhar para a punchline. Trabalha para o fazer rir, não é para o ser engraçado. Tu em stand-up não é para seres engraçado, é para fazeres rir. A arte de fazer stand-up é de puxar o riso das pessoas, mesmo quando as pessoas não se querem rir ou não estão bem a perceber. É o ato de sacar risos. Não é o ato de fazer rir mais ou menos, das pessoas vão-te achando piada, curtem de ti. Ele é inteligente, ele gera este sentimento desta forma, ele olha para isto desta forma. Está bem, isso é muito giro, mas mete uma punchline e faz rir as pessoas, apanhar as pessoas de lado. Isso é que é stand-up. Eu fui ver o solo do Pedro Mato ao YouTube, estás a ver? Depois de ver, acho que teve o do Vítor Sá primeiro. E o do Vítor Sá está muito bem gravado, tem grande som. O Pedro Mato entrega as piadas, estás a ver? Entrega-as, manda-as para cima do público e cala-se a seguir. Se bateu, bateu, se não bateu, bateu menos, bateu menos. Ele faz aquilo, ele sabe para o que é que está a trabalhar, sabe onde é que aquilo, sabe como é que aquilo vai. E ele conduz e para nos semáforos, estás a ver? Ele conduz, acelera, mete segunda, mete terceira e para nos semáforos. O Vítor Sá foi para um descampado de trator e foi andando para ver para onde é que o trator andava. Não é a mesma coisa, não é? Não estás a conduzir, estás a ver? Tentaste em cima de uma coisa que anda e foste, não seguiste regras nenhumas. Que pode ser, não é? Porque a arte não tem propriamente regras, o humor não tem que ter regras. Isto está espalhado por Portugal inteiro. O pessoal entrega as piadas mais ou menos, estás a ver? Tem piadas que são só os conceitos. Mas eu acho que isso não é... Eu vou contigo na crítica. Em vários episódios já fui por aí, mas eu acho que o problema é mais geral. É expectável num humorista que ele tenha este cuidado ao dizer ou de passar pelo papel, e à medida que vai fazendo, deixa-me lá, eu enquanto fazedor daquilo que está à minha frente, ou daquilo que eu escrevo, ou daquilo que eu digo, o meu propósito é ir afinando. Faz sempre um sentido, pelo menos, de uma ideia de melhoramento. O Pedro Mata não tinha como fazer melhor porque ele quis gravar aquilo em vários sítios, não tinha como ter melhor som, nem tinha como ter melhor imagem, não tinha, e o que estás a ver, o que fez foi mesmo muito esforçado, não dava para fazer melhor, estás a ver? Mas o material estava lá, as piadas estavam lá, os momentos estavam lá. O Vítor Sá cagou nos momentos, cagou nas piadas e fez um solo bem gravado. Eu já o via fazer o dobro e o triplo do que ali está, de fazer as pessoas, dele ter 10 minutos em que as pessoas não param de rir durante 10 minutos. E ele lançou para a internet um solo que é tipo, vem-me conhecer, diz que eu sou fixe. Tendo uma postura cínica. Tu conheces a expressão hangout set? Sabe o que é um hangout set? Os humoristas americanos têm uma coisa que é fazer um hangout set. O Chappelle faz muito, estás a ver? Eu vou testar material, não tenho nada, so I'm just gonna hang out. Estás a ver? Que é tipo, olha, já fiz o solo, agora não tenho nada. Estás a ver? Ou tenho 15 minutos de material, mas I booked 30 minutos, só tenho 15 de material, I'm gonna hang out. Uma espécie precoce de escrever em palco, ou seja, nem tens grandes coisas ainda na cabeça. Sim, mas não é bem isso, porque dá para escrever para hangout. O conceito de hangout é ir a palco e fazer as pessoas gostar de ti, não rirem, entrarem na tua, gostarem de te ouvir, é fazer um hangout. O Chappelle faz isso. Só que depois tem piadas hilariantes, depois apanha-te com um ângulo do caraças, né? Depois tem todo um outro estilo. Há muitos humoristas que fazem hangout set. Mas hangout sets é quando a noite não está bem a correr bem, ou quando não tens material, ou... por exemplo, imagina que vais atuar para um bar e aquilo é só velhos. Estás a ver? E tu tens 25 anos, não te consegues bem relacionar com aquilo, se fores fazer o teu material que envolve coisas da internet e não sei o quê, não te vais conseguir relacionar com eles o suficiente, eles não vão perceber. Vais fazer piadas no Instagram para velhos de 70, não, estás a ver? Tu podes apanhar um público muito ao lado daquilo que tu fazes. Tu podes-te aperceber disso e fazer um hangout set, que é conversas mais com eles, ou seja, em vez de fazer stand-up, fazes um stand-up em crowd work, que é mandas as piadas para eles, perguntas-lhes tudo para aquilo que tens piada, perguntas-lhes. Que é para as piadas lhes bater mais, que é uma técnica que se faz. Agora, tu quando estás a fazer um solo e estás à topa público que pagou para te entrar para te ver, tu não perguntas coisas às pessoas, estás a perceber? Só perguntas se for um momento que tu tens muito bem pensado, vou-lhe perguntar aquilo, qualquer que seja a resposta que saia, eu vou ter resposta para isto. Senão não se mete, especiais de crowd work, para quê?
Faz uma compilação de melhores momentos, estás a ver? No máximo. Fazer especiais de crowdwork é estranho, estás a ver? Tu estás a fazer uma forma. Isto não é uma forma de arte de improviso. O humor pode funcionar muito bem no improviso, mas isto não é. O artista, se calhar já um entender romântico, deve estar ciente de tudo o que está à volta e reagir em conformidade. O artista é tanto mais artista quanto mais for capaz de resistir. Há uma certa moda, tens de pelo menos fazer triagem. Vou nesta moda ou resisto? Esta figura do artista que resiste, seja às ideias, não existe. O artista é um gajo sem atrito. Vai com tudo, o jogo é este. Pensando nas redes sociais, estava pano para mangas. Há necessidade de mostrar conteúdo. Epá, mas eu não consigo mostrar aquele conteúdo que se expectava, um conteúdo de qualidade. Como é que eu consigo fazer aqui produção em série? Então tenho que diminuir a qualidade. O que é mais acessível? Então projeta-se isso. Sim, pois, mas aí está bem. Em cima do palco, quando as pessoas já vão para te ver, pá, é para fazer a arte, não é para fazeres um hangout set. Ou seja, pá, tu não podes ter um sol de 40 minutos em que estás a fazer as pessoas rir muito de 5 em 5. Para quê? Para isso condensavas aquilo mais, ou que estás a ver? Ou gravavas num bar em que as pessoas só apareceram, tu eras o comediante que ia pelo meio ou que fechava à noite 20 minutos. Fazias um sol com 20 minutos num bar, 20 minutos no outro, gravado em condições. Os humoristas cada vez mais vão a palco. A mim custa-me que estraguem o palco, estás a ver? Os podcasts e fazer o hangout, que é tipo um come hang out with me, né? Vem ouvir o meu podcast, eu estou a falar, mandas perguntas, eu respondo, estás a ver? Podemos fazer o hangout em todo lado. Não vamos fazer isso em palco. Pá, cada vez mais os humoristas em palco parecem fazer um podcast. Tipo, pá, não, pá, arranja piadas, arranja ângulos esquisitos, olha para as coisas de uma forma. Aprende a contar histórias e conta histórias da tua vida estranhas, escreve histórias, conta metade é mentira, metade é verdade, ou até tudo mentira, estás a ver? Conta coisas do Arco da Velha, pá, e põe as pessoas a rir com o teu sentido de humor, mas o teu sentido de humor não pode ser, eu arranjo graça nas pequenas coisas. Pá, graça nas pequenas coisas tem o meu tio. O meu tio tem graça nas pequenas coisas. O meu tio, aquele gajo lá da aldeia do não sei quê, o teu primo do não sei das quantas que está contigo no café, conta-te uma história e tem graça nas pequenas coisas. Um humorista não pode ter graça nas pequenas coisas, tem que ter graça em tudo e nas grandes coisas. Beats como o George Carlin, virar em temas inteiros ao contrário, não é? Tem que ter todo, como o Jim Jeffries tem o beat das armas. Ele vem da Austrália e vai para a América destruir completamente o conceito de armas, não é? Não é para todos, mas isso é aquilo não é para todos por diversas razões. Não é para todos no sentido em que é muito difícil chegar a eles, ter essas ideias gerais. Sim, e depois até podíamos pensar, nem vamos por aí, quais são as consequências de ter essas ideias. De facto o mundo não muda. O caso que deste do George Carlin, ele tocou em muitas coisas que pareciam que estavam mais ou menos discutidas. Estou a pensar nas questões da linguagem. Coisas que na altura se calhar nem se chamavam politicamente correto, mas ele foi muito forte a atacar, por exemplo, os eufemismos, certos tiques de linguagem. Ele tinha boas coisas de observação. Ou seja, envolvidos estes anos todos, estamos a cometer os mesmos erros e de forma mais inflacionada. Pois, mas ou seja, tu enquanto público, o que é que queres tirar de uma noite de stand-up ou de um solo, ou o que é que queres tirar de lá? Tu enquanto público, pronto, nós os dois já não conseguimos olhar para isso dessa forma, porque agora já vemos muito humor, tu também já fizeste stand-up algumas vezes, não foi? Ou fizeste uma vez ou duas? E já fizeste mais fazer, fazer de novo. Então pronto, às vezes nós não conseguimos dizer, eu quero ir para uma coisa de stand-up, quero tirar uma grande piada. O público às vezes está-se um bocado a cagar para a grande piada, mas o que o público quer e o que isto tem graça era, se as tuas piadas puderem ser recontadas, se quem te vai ver, ou quem vai ver uma noite de stand-up, sair de lá com 2 piadas para contar aos amigos, estava lá um gajo que disse isto. Pá, hilariante. O gajo criou ali um momento em que disse aquilo à pessoa, estava a falar daquilo e depois mandei esta. Ability to retell é um bocado aquilo que o público quer. Vi um humorista que contava este tipo de piadas, tinha esta, o gajo é fantástico, estás a ver? E depois tens essa capacidade de contar as piadas ou de sair de lá com ele. O gajo contou uma história do Arco da Velha, uma história que o gajo saiu e depois voltou e depois foi para casa e quando chegava a casa aquilo já não lá estava. Aquilo é hilariante, pá, tens que ver, tens que o ir ver, tens que o ouvir a contar aquilo. Isto é um bocado o que o público quer, é trazer alguma coisa de lá, estás a ver? Faço novamente a diferença. Tu vês o solo do Pedro Mata, tiras de lá 3 ou 4 piadas, ou 3 ou 4 momentos ou coisas que estão em palco. Esse eu não te queria dar spoilers nem nada, mas que se for depois tu vais ver. O do Pedro Mata já vi. Tem momentos de tipo, eu posso dizer, posso chegar ao pé de qualquer pessoa e dizer, um humorista qualquer que cante, tipo no pré-solo estava a decidir que camisola comprar e procurou t-shirts com saldos até 50% e depois está em palco com uma t-shirt que diz saldos até 50%, que é hilariante. Eu posso contar isto às pessoas, eu posso pegar numa piada ou duas dele e posso contar a alguém, não em conversa, mas posso dizer que e pode dar tema de conversa, estás a ver? Eu posso usar-me das piadas dele para fazer rir outras pessoas e continuar a partilhar o riso. Eu não posso fazer isso com nenhuma piada do Vítor Sá. Eu não me lembro de um beat do Vítor Sá. O Vítor Sá em 40 minutos tem 2 ou 3 momentos que é aquilo que quem vê se vai lembrar daquilo.
Foi que o gajo se meteu com uma pessoa da fila da frente e perguntou-lhe se ele queria arroz de marisco, ele disse que sim, e alguém traz arroz de marisco atrás do palco, pronto, que é absurdo. Não é que é absurdo e que seria estranho alguém estar a fazer de facto arroz de marisco lá atrás, e teve assim um momento que apanhou o público de lá. Tinha um ator comprado, tinha um ator no público e enganou toda a gente. Tem graça, é um conceito engraçado. Tem esse momento, tem um momento do fim em que tem que fala na voz da mãe e fala muito rápido e conta uma coisa e aquilo é muito relacionável e tem muita graça. E tu podes sair de lá até a querer contar aquilo às pessoas e não consegues porque não tens o ritmo dele. E acabou. E em 40 minutos acabou. Tens 3 momentos que tu tiras de uma coisa de 40 minutos. E o resto do sol é completamente obscuro no sentido de... Então o que é que ele conta a mais? É pá, sei lá, falou de coisas. O público não pode sair de uma coisa de stand-up e dizer é pá, o gajo falou de coisas, tocou neste tema, tocou naquele, falou de uma coisa daqui e tal. E quais eram as piadas? É pá, não sei bem. Não consigo lembrar, estás a ver? Não consigo. O que é que o gajo virou? Não consigo dizer. Foi o que eu tirei. Eu vi o sol 2 vezes de seguida, vi uma vez e depois vi logo no dia a seguir, ou mesmo no próprio dia à noite, voltei a rever. Estava escandaloso para mim, estava escandalosamente mau, escandalosamente sem sal, sem nada. É tipo, tu foste lá para cima fazer um podcast. Mas eu acho que há aqui um problema, não no sol dele, porque ainda não vi, não estou aqui a fugir a caso contrário. Eu não devia estar a falar isto, não é? Não se critica, mas pronto, mas sou eu, não é? Eu posso. O último espetáculo que realmente me marcou nos últimos anos nem foi de stand-up, foi um espetáculo de dança, em que levei um chapadão. E até hoje estou a pensar em várias coisas. A forma de apresentar... Mas tinha um poste? Dançavam à volta de um poste? Ok. Infelizmente, ainda não frequentei, ainda não fui em nenhuma casa de strip e é uma das coisas que me arrependo. Quero ir, também gostava de ir. Porque qualquer dia é uma coisa que desaparece, os ocos estragam tudo. Epá, já há casas... Desaparece. Vou-te dizer porque é que as casas de strip nunca vão desaparecer. Não somos nós que gostamos de mamas, são as gajas que gostam das mamas. Continuo a achar que as gajas têm mais necessidade de atenção do que nós temos necessidade de olhar para elas, ou de lhes dar atenção. Continua a ser ainda maior. Tipo, os wokes nunca vão fechar a casa de strip. Vão dizer que só lá entras se fores woke, mas vai continuar a haver gajas a meter fotos das mamas na internet. Se bem que, repintando este cenário, um clube de strip em que a audiência é toda woke, que tipo de comentários é que o woke diz à stripper? Isso é um beat, sim, isso é um beat. E estás-te a empoderar, que é uma maravilha. Toma lá 50 euros e empodera-te. Eu por ti vou começar a votar bloco, sim. O OnlyFans, todo esse tipo de coisas, veio estragar um pouco. Eu acho que nós corremos o risco de ser odiados depois. Eu acho que o pessoal depois não percebe onde é que nós estamos a gozar e tal. Eu estou a gozar com... Eu só vou dizer coisas escravosas agora. Já estou no mood. É um sujeito que nos diz muito, ou pelo menos devia dizer-nos, que é o Fernando Pessoa. Um verso muito curto. Merda. Estou lúcido. É uma merda quando tu te tornas lúcido. Porque a partir do momento que ganhas a lucidez... já não voltas para trás. Sim. Das duas uma, ou calas-te e engoles uma procissão de sapos. De sapo atrás de sapo, atrás de sapo, atrás de sapo. Ou então, este circo não faz sentido e ninguém diz nada. A partir do momento que altipar ao baile isto não bate bem, tens a cabeça a prémio. Seja literalmente falando, seja figurativamente falando. Eu sei. Eu já senti isso na pele. Está na história. A partir do momento que alguém, um princípio de uma voz dissonante que diz isto que sempre aconteceu, se calhar não era melhor de outra forma. E pá, o que é que este gajo veio dizer? E depois, passados uns anos, dão-te razão, não é? Exatamente. Eu tive agora a conversa com um colega que mandei-lhe o solo. Espera aí, tocando nisto, o Essa de Queiroz, que agora querem não meter no panteão. O Essa de Queiroz querem metê-lo no panteão, mas na altura mandaram-lhe por caralhinho, não é? Sim, não, mas não é. Não deram importância, não é? Não é por aí. Se virmos este assunto na globalidade, consegues desenhar um retrato do homem português, ou os familiares e os oportunistas e os abutres. Nestas alturas, assim como uma figura como essa de Queiroz, o Fernando Pessoa se calhar ainda é mais... Ninguém ligou ao Fernando Pessoa quando ele estava vivo. Assim que ele começa a gerar dinheiro, o cadáver do Fernando Pessoa é inesgotável. Dá para toda a gente, durante a vida. Fernando Pessoa tem aquela coisa muito boa que tiraram do caixão, que sei lá, que é os Zanudo, já não sei qual é o livro, mas eu pesquisei em inglês até, vi vídeos de YouTube que analisam livros e escritores e filosofia, daqueles canais de YouTube de análise, sabes, vídeos de 20 minutos. Para fechar a ideia do Essa de Queiroz, querem metê-lo e só prova que mesmo os familiares, que às vezes a pior malta é mesmo os familiares, são oportunistas, querem ganhar de alguma forma um prestígio, andar em cima dos ombros de um cadáver. Se tivessem lido a obra do Essa de Queiroz, percebiam o repúdio que ele tem neste... Já muita gente disse isto, mas a partir do momento que um escritor aceita um prémio, perdeu. Sim, mais ou menos. Depende do tipo de artista que és. Não é mais ou menos, é sempre. A partir do momento, o escritor é um gajo crítico em relação a tudo. A partir do momento que
transformam numa figura desordeira para te pôr numa prateleira, ou seja, Estão a comprá-lo, estão a comprá-lo. E ele está-se a instrumentalizá-lo, vender, e isto instrumentalizado, acontece. sim. Há escritores de tal forma Mas malditos. estava-te a dizer, é engraçado, já sei o que era, Livro do Desassossego. É engraçado que no Livro do Desassossego de Fernando Pessoa, ele prevê a própria morte e prevê aquilo que ele escreveu a ser muito mais importante daqui a uns anos do que quando ele era vivo. No Livro do Desassossego, né, ele prevê toda uma quantidade de coisas sobre ele próprio, as coisas que ele escreveu. Mete medo ler e saber daquilo, um gajo que pensou para a frente dessa forma, não é? O status quo e que a sociedade é sempre assim, o pessoal não dá importância, não percebe ou não quer perceber porque é dissonante, e depois, passados uns anos, as coisas dão a volta e ele agora é o maior, e depois na altura não aproveitaram, na altura não quiseram, e agora tem que andar a levar com isso. Em escritores ditos, este título era mais usado, era mais associado a poetas malditos, figuras que em vida tu não conseguias trazê-los para associá-los à política. Aquilo que diziam, aquilo que escreviam, era de tal maneira carregado, mas assim que morrem, há uma espécie de transformação. Aos poucos, transformam numa figura do regime. Tens que deixar coisas escritas, tens que deixar vídeos no YouTube, a mandar toda a gente para quando no dia em que te quiserem dar um prémio, vai-te. Tens de deixar dinamite naquilo que fazes. Irem lá. Ou no dia em que morreres, montar aquilo vai abaixo. Aquilo vai arrebenta tudo, exatamente. Devíamos todos deixar vídeos para alguém da nossa família depois meter no YouTube. Vídeos em que eu dizia, olha, se estão a ver este vídeo é porque eu morri. Se pegaram em alguma coisa que eu fiz, mandem-nos para o caralho por mim, que é para nunca poder ser instrumentalizado da forma que tu não queres, não é? No caso dessa de Queiroz é a não leitura da obra dele, que está lá, é fácil de ver, ele rejeita todo este tipo de coisas. A vida dele, em parte, apesar dele estar mais ligado à aristocracia, mas mesmo assim repudiava. Continua até hoje, que ele falava do provincianismo, qualquer coisa que vem de fora, só porque vem de fora é melhor. Este sentimento continua cá. Naquela altura era relativamente ao que vinha de França e hoje é relativamente ao que vem, por exemplo, dos Estados Unidos. Ou seja, ele foi crítico em relação a tudo. E assim que morre, esta é outra leitura. Tu não consegues bater de frente com uma figura. Já não lhe podes perguntar, não é? Quando ele está vivo, é um bicho. Há um gajo chamado Thomas Bernard, mas esse ainda é mais engraçado no sentido em que ele aceitava os prémios e à cerimónia de prémios para desancar em toda a gente. Isso é a melhor coisa. É Mas verdade, aquelas figuras que não podemos recear atribuir o estatuto de gênio, ele acho que era austríaco. Como é que ele se chama? Thomas Bernard. Era esta figura que não recuava em relação a nada. Era um homem a sério, não é? O pessoal, assim que ele abria a boca, o gajo comia os vivos, porque nada do que vocês possam dizer me afeta. Não estou a jogar outro jogo. Eu estou a jogar outro jogo e estou a ganhar-vos na mesma. Não tornando isto demasiado literário, há aqui uns fenómenos, e também percebemos que Portugal é outra coisa. Aqui percebia-se, mesmo havendo este jogo manhoso, a partir do momento que o gênio levanta a voz, os outros abaixam as orelhas e acabou. No nosso caso, há um poeta e escritor chamado Jorge de Sena, que ele insurgia-se em relação à mediocridade no país. Era o melhor, dava voltas de avanço, mas depois percebia que, afinal, o jogo não está a ser jogado segundo as regras. E isto é a angústia ou a raiva. Quando tu te das conta de tu és o melhor... E um jogo é jogado segundo as regras. Não é? É assim, o jogo só faz sentido de ser jogado segundo as regras. Caso contrário, não é nada. Não é? Na É vida uma real barbárie. toda a gente joga ao jogo sem seguir as regras. Então, mas o jogo nunca foi, o objetivo nunca foi o jogo, sempre foi o final do jogo. O que o pessoal não conta é quando o melhor percebe que foi enganado durante este tempo todo, então põe dinamite. Olha, outro, esse aí criticava, levava tudo à frente. Esta coisa que havia muito na poesia e na arte até há uns tempos de eu contra o mundo. Não há problema. Sim. Eu contra o mundo. Não há Eu estou aqui, não estou, eu continuo aqui, eu estou bem aqui, estou bem disposto, estou um bocadinho de ressaca, mas estou aqui bem. Mas há sempre esta tentativa de alguém que não é do regime morre, porque em vida não consegues bater igual para igual. A partir do momento que morres, deixa-me lá rearranjar a obra dela ou a dele para fazer parte do nosso mas olha, discurso. mas deixa-me dizer-te uma coisa, que Portugal tem mesmo problemas sérios nesse aspecto, que eu já tive agora dois contactos com duas coisas portuguesas, daquelas que eu já estava para me ir embora, não sei se tu sabes, eu estou a tirar um curso de programação e tal, para ver se consigo trabalhar em remoto e se consigo arranjar tipos de trabalhos mais ligados à informática para me permitir ir para fora, para poder fazer stand-up, né? Para não estar aqui em casa sem convites e poder ir para sítios que têm comedy clubs e tudo mais. Eu gostava de atuar em inglês e gosto da língua inglesa, gosto muito da portuguesa, mas para comunicação rápida e para stand-up eu gosto da língua inglesa, gosto muito da língua inglesa, né? Queria ir para fora e tal. E então depois tive dois contactos, um já estava e até ficou estava no sol, mas eu cortei. E tive agora um outro contacto de coisas que me fazem odiar Portugal mais do que te fazem odiar até outros países supostamente igualmente desenvolvidos, né? Não estou a comparar com um país africano que tem tribos, né? Estou a falar com um mundo relativamente desenvolvido. Estava no sol e depois cortei. A minha mãe mostrou-me uma reportagem, conta aqui, uma reportagem na RTP ou o que é que foi, que eu tentei procurar e pesquisei e não consegui encontrar.
Não consegui mais encontrar e se calhar até ficou em arquivos e já tiraram de todo lado e está nos arquivos da RTP ou da SIC Notícias ou qualquer coisa. Havia um gajo português do jazz, do sopro, não sei se saxofonista ou o que era, que não conseguiu fazer cá sucesso nenhum e cá não conseguia ser músico, foi para a América, ou conseguiu ir para a América. Não se adaptou bem à língua, não se adaptou bem à cultura, chegou a ser, ou seja, não conseguiu lá e furar na música porque não conseguia estar dentro do que era o país ou que era o Estado, não se integrou para conseguir fazer arte. Quer dizer que ele chegou a ser sem abrigo, chegou a vender o próprio instrumento para conseguir comer, chegou a viver na rua e só quando arranjou um trabalho fixo numa fábrica e de facto já tinha passado alguns anos, já se conseguiu integrar no país, começou a ganhar dinheiro, começou a pagar uma casa, já tinha uma vida estável, voltou a comprar um instrumento e voltou a tocar já estando integrado. E depois integrou-se de tal forma que largou o trabalho, começou a ser músico profissional e ele foi para a reportagem da RTP. Porquê? Porque ele ganhou aquilo que era um Grammy do underground do jazz. Ganhou uma coisa que é um equivalente a um Grammy. Só que do underground, do jazz, Sim. da música mais eclética, ou o que seja, ou mais livre, né? mais jazzy, né? Mais faz o que tu quiseres com os instrumentos que tens. Ganhou um equivalente a um Grammy, por isso é que foram para... Pá, e a senhora foi entrevistá-lo, aquilo me tinha medo. Foi entrevistá-lo, perguntou-lhe, não quer vir tocar a Portugal? Porque é que não vem tocar a Portugal? Porque é que não volta para vir tocar a Portugal? Agora que tem todo este sucesso. E o gajo responde à gaja, a gaja fica branca. Eu nunca mais meto os pés em Portugal. A gaja não sabia bem o que havia de dizer, não sabia que perguntas havia de fazer. Então, mas não volta porquê? Pá, eu nunca mais volto a Portugal, porque se eu voltar a Portugal, volto a ser sem abrigo. E a senhora não tem bem, então, mas o senhor ganhou um prémio desta magnitude, pois, mas eu em Portugal não estou no Eldorado. Eu em Portugal não estou no Círculo Dourado, não faço parte do Círculo Dourado, eu não posso ter uma carreira em Portugal artística. Os Eldorados existem em todo lado. Agora vou-te contar uma que não tem nada a ver com artes, tem a ver com o mundo científico e de investigação. Já te conto. E ele explica, há um Eldorado em Portugal para todo o mundo artístico, seja música, seja teatro, seja o que seja. Quem lá está dentro não quer que tu tenhas uma carreira, tu não a tens. Porque eles fecham tudo à tua volta e tu não tens para onde ir. Um gajo com uma qualidade de música, com uma qualidade de saber tocar, que na América fez o que fez, né? Ganhou um prémio do underground, né? Uma coisa assim grande, ao ponto de ser chamado para vir fazer uma reportagem para a RTP1, ou o que é que era aquilo. Diz que não volta para Portugal e diz que não quer cá meter os pés, porque ele cá não faz parte do Eldorado e se ele cá não estiver no Eldorado, ele volta a ter que vender um instrumento a viver na rua. Depois de trazer um prémio deste e ser reconhecido lá fora. Em Portugal, se calhar por ser um país muito pequeno, é fácil controlar as pessoas, é pouca gente, dá para controlar, né? Quer dizer, o meio artístico, quantas pessoas estão no meio artístico? Nenhumas. Né? Somos 10 milhões de pessoas, no meio artístico estão 50 pessoas, não está ninguém. Seja música, seja o que seja. Ou melhor, estão muitas, mas tu nunca vais descobrir que elas existem, porque elas não têm oportunidades e não te conseguem expressar. E as únicas que tu sabes são as do costume, são as que já lá estão, são as que se vendem, são as que se vendem para o Eldorado, são aquelas que o Eldorado compra para manter o status quo e permite que elas tenham uma carreira. Conto-te outra. Eu tenho um colega do metal, licenciatura em matemática, com boas notas, mestrado em astrofísica. E ele fez uma tese em astrofísica em que compilou um algoritmo de como andar milhares e milhares de anos para trás com a posição de certos astros e certos cometas. Ou seja, o gajo teve-me a explicar aquilo é doente. Os astros têm 6 parâmetros diferentes, que é, portanto, peso, velocidade, massa e não sei mais o quê. Se tu conheces um astro e se o fotografaste, se tens o mínimo de informações sobre eles, tens estes 6 parâmetros. E ele conseguiu compilar estes 6 parâmetros de astros de forma a conseguir andar com eles para trás no tempo, sabendo onde é que eles estavam há 1000 anos atrás. E usou isso para quê? Para descobrir se certas pinturas rupestres, daquelas de Foscua, ou o que é aquilo, já não sei, daquela zona de Portugal que tem, em que se pintaram, portanto, aquilo que seriam cometas ou estrelas cadentes e que se pintaram com certo ângulo, próprios gajos a pintar nas pedras, né? Pintavam com certo ângulo, e ele queria saber se dali, olhar para o céu, se era possível ver se um dos cometas que a gente conhece tenha passado ali. Ele foi o primeiro gajo do mundo a fazer isto. A NASA não tem isto. Ele compilou um programa, ele diz que o programa teve uma semana a compilar. E não foi em 1980, foi agora, com computadores modernos. Teve uma semana a compilar. Ele fez a algoritmia daquilo e depois programou aquilo em linguagem de MATLAB. Né? MATLAB é uma calculadora gigante. Sim, eu sei. Sabes o que é MATLAB? O que o gajo me descreveu foi, eu fiz num ano, para fazer a tese, porque gostei daquilo e o meu... Pronto, é um gajo muito interessado, se calhar muito obcecado, perdeu noites e noites a fazer aquilo e se calhar é muito inteligente, né, para fazer licenciatura em matemática com boas notas e fazer um mestrado em astrofísica com uma coisa destas. Pelo menos tem muito talento para aquilo. A NASA não tem isto. O que o gajo me descreveu foi, eu fiz o que um departamento inteiro de programação e de física fazia em 3 ou 4 anos, eu fiz num ano sozinho. O programa que ele fez, que demorou uma semana a compilar,
O que quer dizer que ele escreveu o código todo, clicou no OK e aquilo teve uma semana a processar. Estás a perceber o nível, a quantidade de cenas que era aquilo, né? A quantidade de contas que o MATLAB tinha que fazer para andar com os cometas para trás. Ficou com pena que ele não chegou a conclusão nenhuma. Não chegou à conclusão se de facto aqueles cometas tinham passado ou se aquilo que estava em Foscoa se tinha de facto, se era verdadeiro, não chegou a inconclusão. Mas o programa que ele tem compilado, que está em nome dele e que está feito, ele diz que aquilo era trabalho de 3, 4 anos de um departamento. Estás a perceber? Espera aí, sabes que bolsas é que ele teve para continuar a fazer aquilo, para fazer doutoramento, para continuar a desenvolver o que também teve 17, ou uma coisa estúpida na tese, estás a ver? 16 ou 17. Nunca ninguém fez aquilo. Quanto mais agora deixo-te esta. A National Geographic telefonou-lhe e fez uma reportagem sobre as coisas que ele descobriu. A National Geographic. Sabes quantas vezes lhe telefonaram? Não a National Geographic. Sabes quantas pessoal que tem bolsas, sítios com sítios que fazem este tipo de investigações têm este tipo de pessoas? Quantas vezes lhe telefonaram? 0. Sabes quantos currículos é que ele pôs? Todos. Acho que não deixou nenhum por pôr. Mandou a reportagem para todo lado. O que ele me conta, o próprio orientador dele andou a chateá-lo do género de epá, então mas o teu colega conseguiu. Olha, então mas aquele instituto com dinheiro público contratou um gajo para fazer aquilo, pá, porque é que tu não meteste lá currículo? Então, mas eu já lá pus currículo, a mim não me disseram nada. E depois o gajo é filho de não sei quem, e ele, pois. Um dos gajos, pelo menos desta área, um dos gajos mais inteligentes de Portugal, que anda ali a beber copos comigo, sabe o que é que ele faz hoje? Dá explicações de matemática. Não tenho como discordar disso, já vi vários exemplos. Mas tu percebes? Um gajo que compilou um algoritmo Além das disso, explicações de matemática. Portugal é uma espécie ainda de regime feudal, não é? Há várias famílias. Portugal é o pior país do mundo. Portugal é um país com uma grande gastronomia, as pessoas são muito simpáticas. Estás a ver? Mas eu acho que ele foi vítima de outra coisa. Não sei qual é, se há países piores neste departamento, ou melhores, mas a arte é uma coisa, eu acho que tem mais que ver com os círculos das invejas, das reputações. Isso está presente, por exemplo, no círculo da matemática, mas há outra coisa. Nos últimos 20 ou 30 anos, a ciência está a levar por tabela. Seja mesmo pessoas dentro da ciência, seja a opinião pública, não conseguem entender algo que não tem uma aplicação imediatamente prática. Não, aquilo tem aplicação prática. Ele pode, neste momento, ir a todos os lados do mundo ou ir pegar em todos os cometas e enfiá-los no mas algoritmo. Isso não é imediatamente prática. 4.000 anos, pode dar 4, 5, 6 não anos. É imediatamente, como é que eu ia dizer? Não é imediatamente prática no sentido económico. Não interessa. Não interessa. Um gajo com a capacidade de fazer isto devia ter lugar numa instituição pública com dinheiro público para investigar. Mas isso eu não discordo. Se analisares as primeiras décadas do século XX e as últimas, aquilo que nós estamos a colher atualmente, que nós chamamos de grandes invenções, foram teorizadas nas primeiras décadas do século XX. Aquela malta toda, seja Einstein, seja a malta da física quântica, a possibilidade de fazer coisas que nós não sabemos para onde é que isto vai. Isto deixou de existir. Na sociedade contemporânea, seja em Portugal, seja no resto do mundo, já não há grandes invenções na ciência. Está-se a colher coisas gigantes. Mas isso é mesmo assim. Quem estuda isso acha sempre que a curva da evolução tecnológica é, portanto, vai descendo, não é? A tecnologia evolui muito depressa e depois vai evoluindo gradualmente menos. Mas eu não estou a falar na questão da tecnologia. A tecnologia é já quase uma excrescência. Indiferente, as invenções. Uma teoria. Há uma nova leitura para o mundo. Claro. Isto é como em tudo. Tu quanto mais descobres, menos há para descobrir. Mas não é bem isso. Eu acho que houve aqui na física e na matemática, sobretudo, porque é a disciplina da abstração. Não consegues criar dinheiro diretamente da matemática, da física teórica, pelo menos imediatamente também não consegues. Sim, mas depois tem aplicações. Bem vistas as coisas, tudo o que gerou milhões e milhões foram estas ideias que em princípio não deram nada. O GPS vem das ideias do Einstein. A mentalidade que mudou é: aquilo que tu fazes pode gerar dinheiro amanhã? Não, então não quero saber. E aqui é que perdemos. Seja no mas tu estás... Mas tu já seja no capítulo da arte. Aquilo que não produz efeitos na hora seguinte não nos diz nada. Que portugueses é que tu conheces? Porque há aqui um problema. No capítulo do gênio, de alguém muito talentoso, o gênio ou o gajo muito talentoso nunca está a falar a língua dos seus contemporâneos. Ele está a falar uma língua que há de aparecer daqui a uns anos. Não. Ele está a falar a língua dos seus contemporâneos, porque o orientador da tese que lhe fez aquilo sabe exatamente o que é que ele fez. Sim, mas estás a dizer, é só para um círculo muito restrito, como aconteceu com as ideias de Einstein. Aquilo na altura era só entendível por meia dúzia. E depois vai-se espalhando, um entendimento comum. A maioria das pessoas não usa as ideias de Einstein. Não interessa, mas o Einstein estava nos círculos dourados, nos elos dourados da ciência, porque meteram-no lá por mérito. Havia espaço para isto. E seja no capítulo da ciência, seja no capítulo da arte. Vamos fazer uma coisa, nem sei bem para quê. E agora, o quê? Não sabes? Não é aplicado, não tem nada. Então não quer, então merda. E é por isso que as invenções... No caso deste meu colega, ele fez aplicado. Está aplicado, o programa está feito. Esse programa
seja ele, seja outra pessoa, pode pegar no programa e de repente, isto é uma forma de entender outra coisa. É a beleza. Depois vai ajudar a perceber outras coisas. seja, não interessa. Um gajo que tem capacidade num ano de fazer um programa deste devia estar numa equipa de investigação para fazer outras coisas. Atualmente ninguém dá valor à abstração. Dá porque contrataram outros, estás a perceber? Porque ele conta-me que contrataram outros à minha frente porque tinham contactos. Mas contratar é uma abstração já virada para aplicações. Não, pois, mas é isso. Mas ele tem tanta capacidade como os outros para fazer isso. Ele consegue fazer o que os outros não conseguem fazer e consegue fazer o que os outros conseguem fazer. E meteram-nos a eles em vez de meterem a ele, estás a perceber? My point is, que portugueses é que tu conheces que são mesmo do topo da sua área que façam isso em Portugal? Os melhores desportistas que nós temos, está tudo no caraças. Ninguém joga cá. Qualquer que seja o desporto. Nós tínhamos o melhor jogador de futsal do mundo, jogava em Espanha. Os melhores jogadores de futebol do mundo também jogam fora, porque as ligas são gigantes, o dinheiro é gigante, não é? Mas nós temos investigadores gigantes, não estão cá. Nós temos grandes portugueses, nós temos portugueses a trabalhar na NASA. Não é na NASA, não é cá, porque nós cá não fazemos uma coisa dessas. Lá está, porque se eles estivessem cá, davam explicações de matemática. É este o nível. Os grandes artistas de música que fizeram música internacional não estão cá. A única forma de permaneceres cá, entre parênteses, é quando é uma coisa que só depende de ti. Como é que se chama aquele gajo que era português, mas era açoriano e tinha aquela banda que era os Extreme, o Tiago Betancourt, ou que é guitarrista? Também não fez música em Portugal. Se fazes música em Portugal ou fazes música para os portugueses, ou acabou porque não te deixam fazer a outra. É uma coisa absurda, pá. Eu conheço bandas, meu Deus. Conheço bandas e bandas underground, metal, stoner. Para o panorama internacional, fazem coisas muito boas. Para panorama internacional, não estou a comparar com cá. Eu ouço bandas de stoner de cá que comparo com bandas de stoner internacionais. Fazem coisas muito boas e tinham potencial. Só que estão em Coimbra. Ninguém as ajuda, não há dinheiro para nada, não os deixam atuar em lado nenhum, estás a ver? Não os deixam atuar. À exceção de um artista, pensando num escritor ou um poeta, são os únicos que conseguem, só dependem deles próprios. Depois é uma carga de trabalhos para realmente trazer aquilo a lume e que as pessoas consigam ver aquilo que estão a fazer. Ou seja, sim, mas precisas de uma equipa, seja de cinema, seja uma série, uma banda, aí Portugal não tem estrutura. Tem, mas só que fecham. Que é para 12 gajos serem mais ricos e terem o poder de continuar a poder ficar ricos porque não há concorrência. Eu vou dizer uma coisa que disse, já não sei quem é que eu disse isto, que é, tu se tiveres 2 ou 3 ou 4 stands de automóveis, existe competição, eles vendem os automóveis a preços, portanto, reais e justos, porque se não o venderes, o outro stand come-te vivo. As pessoas vão começar a ir comprar ao lado. Quando só há um stand, e as pessoas para comprarem carros naquela cidade têm que ser naquele stand, o stand sobe os preços. Porquê? Não porque eles precisem de mais dinheiro. Porque se tu és o único stand de uma cidade e as pessoas para andarem de carro naquela cidade têm que ir comprar o carro ali, né? E, hipoteticamente, isto não existe, não é? Mas imagina que há uma coisa que só tu é que dás, num sítio onde as pessoas só podem ir buscar a ti. Tu já vais ser rico para sempre. As pessoas sempre que precisarem daquilo vão comprar a ti. Por isso, mesmo que tu tenhas margens de lucro pequenas, é indiferente porque tu não tens concorrência. Tu podias vender as coisas a um preço justo e serias o homem mais rico da cidade na mesma. Só qual é a cena? Tu não queres ser o homem mais rico. Tu queres ser o homem mais rico e queres que os outros sejam pobres para os poderes controlar. Então tu, em vez de venderes o carro a 500, vendes o carro a 1000. Não porque tu precisas de 500 euros, mas porque tiras mais 500 a quem te compra o carro. E se ele tiver menos 500 euros, tem menos 500 euros para se defender. Tem menos 500 euros para o advogado, tem menos 500 euros para se alimentar, tem menos 500 euros para gastar numa coisa, tem menos 500 euros para a educação, tem menos 500 euros para um dia abrir ele um stand e fazer-te concorrência. Estás a perceber? Por isso, no stand-up em Portugal faz muita impressão andarem sempre os mesmos, que já não têm nada para dizer, que não têm material novo e continuam a ir aos mesmos bares, a ganhar dinheiro. Quando há gajos que no underground já conseguiram construir também meias horas de material, 40 minutos de material, 20 minutos de material e não têm convites e não os deixam atuar e continuam a fazer open mics. Porquê? Porque estes gajos chegaram quando não estava lá ninguém, né? Sentaram-se na cadeira quando mais ninguém se tentou sentar na cadeira e agora não se levantam. Porquê? Porque não precisam. Porque têm vantagens em não o fazer. E isto é por Portugal afora e pelos vistos é no mundo científico, é no mundo artístico fora do humor e do stand-up, é na música, é em todo lado. Há pessoas que chegam e sentam só que através de contactos, ou mesmo que através de talento, conseguiram furar para se sentar. O objetivo deles agora não é levantar-se para deixar outro sentar, ou ir sentar-se na cadeira do lado. Não, eu já me sentei, eu não me levanto. E vou fazer tudo para quê? Para que nem sequer hajam mais cadeiras. Porquê? Porque assim eu sou o único que está sentado. E se eu sou o único que está sentado, eu sou o único que sou rei. E tenho soberania perante os outros. É assim que funciona. Esse exemplo que tu disseste do stand, haver um ou haver múltiplos, por vezes pode haver aqui, o sistema pode ficar mais complexo. De repente podem existir mais stands, mas aquilo que tu vais pensar é que
3 deles ou 4 deles são ficções. Ou seja, há aqui mas o stand principal faz dumping, começa a vender os carros abaixo do preço, toda a gente compra os carros ali porque são os mais baratos e não compra no stand, leva-os à falência. Não é? São desleais. Por isso é que o dumping é ilegal em economia. Não sei se estudaste alguma coisa de economia. E nem estou aí por aí. A ilusão de que há muita oferta, quando na verdade é só uma pessoa que controla tudo. Por isso é que agora há empresas de comprar outras empresas. Por isso é que agora há os grupos. Por isso é que a Disney comprou a Pixar e comprou tudo, que é que os filmes são deles. Ou seja, a diversidade... Queres ver um filme, passa por nós. Isso vê-se nos carros, vê-se em tudo. Se tu reparares bem, às tantas só 2 ou 3 empresas é que controlam tudo. Isso aconteceu no humor em Portugal. Tu no humor em Portugal tens a elite lisboeta e a elite do Porto, porque o Fernando Rocha fez tudo sozinho, não é? Com anedotas e material copiado, mas que fez tudo sozinho e teve ali um apoio de certas pessoas e fez tudo sozinho. Então há 2 núcleos em Portugal que, se tu não encaixas em nenhum deles, não tens carreira. E se encaixas num deles, nem sequer é permitido ir ao outro. Já reparaste quantas vezes os humoristas de Lisboa têm que ser muito grandes, tem que ser o Ricardo Araújo Pereira e para ir atuar ou estar com o Rocha. O Rocha tem que ir ao Maluco Beleza, ao Rui Unas, não vai aonde. E o contrário é a mesma coisa, os humoristas de Lisboa também vai lá, um humorista qualquer porreiro, pá, que seja bom, estás a ver, que esteja agora a aparecer e que seja bom, vai lá atuar no Piso em Pé. As pessoas nem estão preparadas, as pessoas chegam lá, ouvem piadas que não são anedotas e nem percebem, não é? Ou seja, mas assim, eles barraram isto e continuam a barrar. Porquê? Eu e o Nuno Belo agora temos e tenho que agradecer ao Nuno Belo, porque estou aqui a falar com o microfone dele e com as coisas dele, pedir-lhe tudo emprestado para variar. Um abraço ao Nuno, gostei muito de falar com ele. Um abraço ao Nuno. O gajo é o maior, o Nuno Belo é o maior e eu estou de ressaca por causa dele. Aliás, eu ontem estive a falar com o Nuno a dizer que a gente tem que ter cuidado com o álcool, a dizer, pá, o Nuno tem cuidado com o alcoolismo. Lembro-me daquela outra noite, pá, tu veste e eu estou a fazer um podcast de ressaca, por isso, Nuno, tudo o que eu disse, esquece. Tu estás bem, eu é que estou mal. Uma frase de um gajo de quase 50 anos: tem cuidado com o alcoolismo. Tem cuidado com o alcoolismo. Eu e o Nuno Belo agora temos assim um ódio de estimação de um humorista que eu acho que ele vai a palcos, atua sem público e mete os risos. Estás a ver? Ou faz open mics, estás a ver? E mete as piadas e mete os risos. As piadas não teve graça nenhuma, não teve risos, e ele mete e nota-se declaradamente que pôs. Isto é a beleza de um podcast como este, que não tem duração nem guião pré-definido, é que damos-nos de conta que estamos sempre a falar da mesma coisa. Aquilo que há pouco estavas a falar relativamente ao Vítor Sá, e depois eu larguei, porque me parece que é um problema, seja do humorista, seja da pessoa em geral, de acabar a piada com uma muleta, uma espécie de prefácio antes da piada, apresentar a piada como se fosse na corte. Atenção, o rei vai chegar, entretanto chega a piada. Agora é isto dos risos enlatados. Mas isto é para dizer alguma coisa, isto tem um objetivo, que é para cumprir. Espera aí, muita gente insurge contra os risos enlatados. O humorista, seja em palco, seja em podcast, não consegue terminar uma frase ou uma piada. Primeiro dá a muletazinha, a seguir à piada, depois ri-se. Não há silêncio entre as piadas. O silêncio foi ocupado, ora com muletas linguísticas, ora com risos. É raro o comediante hoje que não se ri no final de cada piada. Eu não estou a dizer que isso é mau. Não se ri da própria piada. Não, é horrível, é horrível. O meu problema é quando reparas que há um padrão. Agora de repente toda a gente se ri no fim das piadas. Sim, não se riam no fim das piadas próprias. Pá, só depende da piada, depende da coisa, mas não se riam das próprias piadas. Será que não parte tudo da mesma cena? Do medo? Sim, da falta de talento, sim, é falta de talento. Mas deixa-me dizer daquilo que estava a dizer. E esse gajo, pelos bichos, segundo o Nuno Belo e tal, e pessoas que ele vai conhecendo e tal, esse gajo está com um pezinho tipo na cena do Rocha, na Fly Produções, ou o que é, ou vai atuar aos Pis em Pés, vai atuar a noites do Rocha e noites de lá de cima, daquele pessoal que, pronto, como é que conta anedotas, pega numa guitarra e tal, né? Aquele pessoal, tipo, de humor aquilo não tem nada, né? De humor original aquilo não tem nada. Um gajo que mete reels com piadas nojentas, não sabe escrever piadas, pá, e não está nisto nem há 6 meses. Já está metido numa coisa que muita gente tentou e não conseguiu com o triplo do talento dele. Partes do princípio em que o mundo é justo. O mundo... Não, mas não é, mas a cena é esta. Mas qual é o estilo do gajo? O gajo parece o Fernando Rocha a falar. Estes humoristas continuam a trazer para as cenas deles as pessoas que são parecidas com eles. Mas isto faz-me impressão em Portugal, porque como é que se faz na América, por exemplo? Faz completamente ao contrário. Eu já vi o Jezelnik a contar em podcast quem é que ele leva para abrir para ele quando anda a testar material. Estás a ver? Quem é que ele leva para abrir para ele para fazer noites com eles? As pessoas que tiverem menos a ver com ele. E menos a ver umas com as outras. O Jezelnik muitas vezes faz noites em que leva um contador de histórias, uma gaja boiada alternativa com humor bué feminino e um gajo muito fofinho ou com piadas mais coisa, que é para depois ele poder ser o hardcore. Ou seja, ele leva o contrário. Estes gajos fazem-me rir. É o único critério. Não. Ele usa específico. Não. Ele se conhecer um humorista que faz que é um humorista do humor negro, que ele adora, ele não leva a atuar com ele, não faz o que eu faço.
Eu quero que alguém dê ao público outro sentido do humor para eu depois ver se o meu está bom e por isso é que todos está material. Estás a perceber? E quem faz line-ups de comedy clubs e tudo mais também faz isso. Pá, quero uma rapariga, quero um preto, quero um gajo que fale desta forma e daquela forma, quero um gajo que tenha um estilo muito mais expansivo e abrangente para as pessoas e quero um gajo muito mais introvertido, fala pouco, tem mais one-liners. Quero misturar aqui as coisas. Em Portugal isso faz completamente o contrário, não é? Em Portugal faz-se noites com o Eduardo, com o João Pedro Pereira e com o Carlos Contente, que é tipo ir ver 3 vezes a mesma coisa. Que é uma coisa hilariante, é tipo, o Lacerda vai atuar com o Fakir, pronto. E o público vê 2 vezes a mesma coisa, só que um tem cabelo e o outro não. É a única diferença. Ou seja, em vez de misturarmos as coisas, eles continuam-se a fazer assim. Pois os grupinhos de Lisboa e do Porto e os grupos continuam a funcionar assim. Tu continuas a ver, agora está-me a apetecer rever, está-me a apetecer chegar ao canal do Fernando Rocha e voltar aí ver o que é que está no Piss em Pé e como é que o Piss em Pé está a correr, pelo menos o que está gravado e que está a ficar na internet. As pessoas que vão ao Piss em Pé, é raro tu vês lá alguém a atuar de forma diferente e quando atua é alguém de Lisboa com quem o Rocha se dá bem, tipo foi lá o Guilherme Duarte ou o que seja. Porque senão as pessoas continuam a falar todas da mesma maneira, que é no fundo é o humorista que tem poder, porque em Portugal é outra coisa que eu não gosto, quem manda na indústria em Portugal são os humoristas. Quem manda na indústria do humor são os humoristas que organizam as noites, convidam as pessoas, não há bookers, não há agentes. E os agentes só trabalham para o próprio humorista, não trabalham para as noites, não trabalham para fazer dinheiro. Mas isso é porque a indústria ainda não é bem uma indústria. Não, o humor em Portugal gera milhões. Só que metade estão no Pedro Teixeira da Mota. O stand-up em Portugal gera milhões. Na quantidade de tours, que ainda por cima é o ano passado e tal. É a mesma leitura que podes fazer a certas empresas. Gera milhões de milhões, mas está retido em 2 ou 3 Está retido em meia dúzia de gajos. Mas no humor em Portugal está retido em meia dúzia de gajos, porque esses gajos, independentemente da forma como lá chegaram, e alguns não foi de forma justa, lá está, era a cadeira estava vazia, eles sentaram-se, não havia ninguém. Os Rui Xará desta vida. Eu sei que tu gostas do Ricardo Aruz Pereira, mas é o Ricardo Aruz Pereira. O Ricardo Aruz Pereira foi-se lá sentar. Aliás, ele já lá estava, já estava nas produções fictícias, já era de Lisboa, já era do PCP. Aquilo que eu disse no roast, o Ricardo Aruz tem apresenta-se com 3 nomes e teve alistado num partido de esquerda. E pois, tem sucesso. Jura, não me digas. Não, assim, o que é que ele fez de especial? Escreveu boas piadas? Ele já lá estava. Também escreveu boas piadas, mas ele já lá estava. Independentemente da forma como os gajos já lá chegaram ou lá se mantiveram, eles agora fecharam as portas e só deixam entrar gajos parecidos com eles ou que lhes prestem vassalagem, que senão não deixam entrar. Uma coisa que não existe na América, porque tu pensa que na América e em circuitos internacional de stand-up, incluindo a Austrália, a Grã-Bretanha e coisas europeias, portanto cidades europeias têm stand-up em inglês e comedy clubs e que os grandes humoristas rodam as cidades europeias. Tu não esqueças que o Orny Adams tornou-se o homem mais... Quando sai o documentário, ele é o homem mais odiado da comédia internacionalmente de sempre. E ainda hoje... Ainda hoje, se calhar, ainda é. No entanto, o gajo é humorista há 30 anos, tem 3 solos. Um deles atingiu agora milhões de visualizações no YouTube, o que ficou no YouTube, e tinha alguns para trás que venderam bastante bem. Ou seja, o gajo consegue ser odiado por todos os humoristas e por carradas de fãs e de pessoal que era fã do Seinfeld e o humor a sério, ou o que tu lhe quiser chamar. Estás a ver? Que descartaram completamente o homem, só que the people that book the comedy clubs, né, os bookers e não sei o quê, sabiam que ele era profissional. Ele foi desmanchando aquela imagem do ele é arrogante e difícil de trabalhar, porque às vezes faltavam pessoas, olha, vamos ter que chamar alguém, ou precisamos de alguém que chame público, vamos chamá-lo a ele, e o pessoal vem para ouvir a ele, e ele de repente chegou lá, foi profissional, partiu a noite, correu tudo bem, voltaram a chamá-lo no ano a seguir, e daqui a 6 meses voltaram a chamar. E ele foi fazendo carreira, porquê? Porque quem trata das coisas não são os humoristas. Pá, porquê que eu tenho 0 convites para atuar em Portugal? Porque isto é feito pelos humoristas e eu gosto com eles e eles odeiam-me. Estás a ver? Não é porque o meu stand-up é mau. O Orny Adams, se fosse, porque teve direito a ter um agente na mesma. Porque muita gente, mesmo dentro do humor, eu acho que ele foi falar disso ao Joe Rogan até. O Rogan, quando era para sair o documentário, o Rogan já estava meio enfiado no humor ou já o conhecia, e o Rogan disse-lhe, pá, tu não... rasga os papéis todos, não deixes mas ele foi vai estragar a tua carreira. Rogan? Ele foi ao Rogan? Ou foi ao Rogan ou qualquer coisa assim, mas eu não sei nem o que ouvi isto, mas o Rogan disse-lhe, ou ele disse, pá, na altura conheci o Joe Rogan, quando ele não era conhecido, não é? Fazia só stand-up por aí, ou se calhar já estava um bocadinho dentro da televisão, e ele disse, pá, tu não deixes que lancem aquele documentário, vai-te estragar a tua carreira. E o gajo disse, não, o pessoal vai perceber que eu estou a gozar. Ninguém percebeu que ele estava a gozar. Ninguém percebeu, mas ele teve direito a ter uma carreira na mesma. E tu cá em Portugal, se não entras em Eldorado nenhum, tu não tens direito a carreira. Se tu não te des bem com os humoristas, porquê que os humoristas te tratam todos tão bem? E estão sempre a pôr histórias de uns e dos outros atuais? Mas aí também têm que fazer amigos, pá. Mas aí também posso apresentar um contraponto. Aquilo que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, ou pelo menos aquilo que nos chega, é que há figuras como, por exemplo, o Joe Rogan, primeiro a fazer este tipo de coisas com algum peso. Ele tanto chama figuras como o Bill Burr, como chama um gajo que ele viu na noite, o gajo é bom, vem aqui. Isto não acontece em Portugal.
É muito raro. Qualquer humorista Olha, que eu ainda faça agora um vi, projeto eu não gosto só muito chama pessoas do mesmo nível dele ou acima dele. Abaixo nunca chama. Os humoristas em Portugal, eu acho que também tinha isso no solo e também cortei. Eu posso-te mandar o solo unfiltered, só que tinha 1h40. Tens que mandar o Tenho resto. que mandar que é para tu veres o meu livro do desassossego em que eu desanco em toda a gente. Mas aquilo não tem graça nenhuma, ninguém se ri daquilo. Mas para nós para nós é hilariante e é verdade, mas indiferente. Estava a dizer, também tinha essa cena. Os humoristas convidam-se e dão-se como as mulheres estão no dating life, na vida de namoro. Que é ou namoras unilateralmente ou para cima, para baixo não namoras. As gajas só comem gajos melhores e mais bonitos e com mais dinheiro, ou igual, para baixo não se come. É um bocado o que as mulheres fazem, não é? Que eu meto uma foto da minha peida na internet, tenho 300 gostos, caguei para ti. Então isto a partir de agora é só, se não andas com um Rolex, não é para mim. Para gajas que não valem um caralho, não valem um caralho e nem são giras. Tem o rabo grande, vão ao ginásio e metem foto do rabo, um gajo tem um Rolex, estás a ver? Se o gajo tivesse autoestima, mas enfim, é o que há. Os humoristas é a mesma coisa, também só tiram fotos, só fazem histórias com quem tem interesse ou para cima. Ou do mesmo nível ou para cima, para baixo não se faz. Tenho medo de me tirem o lugar. Uma espécie de retrato, seja do stand-up, é extensível à arte. Mas seja como for, há aqui uma espécie de julgamento que está a ser feito e há de ser feito com o tempo. Eu acho que compete ao artista. Se há coisa que define o artista, define muitas coisas. É aquela resistência que eu há pouco estava a falar. Tem de haver uma espécie de justiça em relação àquilo que te rodeia, em relação aos teus pares. Se não há justiça em relação aos teus pares, a arte não é uma feira das vaidades. É tipo uma arena. Mas não é uma arena, a cena é essa. A arena está fechada. Fecharam a arena, não há uma arena. Os Sim, leões só e lá as feras estão- estão a fingir. Pois, exato, só lá estão aqueles. Exatamente. Epá, isso faz-me lembrar o. 2 chineses e um anão. Sim, são 2 chineses e um anão vestidos de leão, exatamente. É tipo, vamos manter o rei a continuar a ser rei e vamos fazer do rei o herói. Então o rei entra lá e mata um leão a fingir para poder continuar a ser. A cena é mesmo essa. Aí o Sinal de Cordes é um humorista com muito sucesso. O Sinal de Cordes foi 2 vezes ao LCC, borrou a cueca 2 vezes, não sabe atuar. Não, o Sinal de Cortes foi para a Grã-Bretanha e não sabia fazer sequer open mics, não sabia fazer 15 minutos. Não sabe atuar, não tem material. O material dele em inglês era uma merda. Porquê? Porque o material dele só funcionava em Portugal porque as pessoas não têm cultura. Não têm cultura, portanto, de stand-up. Faz sentido falar no particular, por vezes faz sentido dar alguns passos atrás e pensar no. Isso é extensível, seja a literatura, os portugueses. Seja por diversas situações, por condições financeiras, seja por não sermos um país nunca há uma grande história em relação à arte. Nós facilmente desprezamos tudo à volta e só nos deixamos levar por meia dúzia de coisas que estão a ser publicitadas fortemente nos meios tradicionais, seja nas redes sociais. As grandes coisas que são levadas em ombros. Tudo o resto, o mais lateral, o mais marginal, passa-nos ao lado. Seja na escrita, seja na pintura. Está a estragar tudo, pá, está a estragar tudo. Uma posição severamente crítica em relação, seja ao teu ofício, seja a outros ofícios paralelos no sentido, estou a pensar na ligação, o casamento, por exemplo, entre a poesia e a pintura. Os poetas olhavam para a pintura, ok, não sou pintor, gostava de ser pintor, o que é que eu posso trazer da pintura para a minha arte? E vice-versa. Qual é a arte em que a comédia se pode inspirar assim mais rapidamente? Epá, tinha de pensar muito. Não sei ajudar nesse pensamento. Pode ser uma leitura muito snob. Não, mas é o que há. Até para treinares o teu palato. Como há pouco estava a falar, naquele espetáculo de dança. Apresentam-me ali coisas que eu nunca tinha pensado. Logo no início, a ideia de desconforto, por exemplo, que nós temos na comédia, é uma ideia curta. Aquela bailarina levou um desconforto até um nível que eu pensei que era insuportável. Isto dá para levar o desconforto até um nível em que ela estava a apresentar o corpo dela a um ponto em que tu já nem sabias como é que havias de olhar para o corpo dela. E ela não desistia. A tua cabeça começava a ser ocupada por várias perguntas. É suposto eu olhar, mas eu vim para aqui para não olhar. Não, tu viste strip, tu estás a descrever, viste strip, tu viste. Ok, ela estava a afastar os lábios com os dedos, estava a meter coisas para dentro e tal, sim. Mas E aí esta esfregou-se confrontação toda. com um corpo semi-despido, em que a cara dela não é uma cara que revelasse abertura, Ela violou-se ela própria em palco, foi isso que estás a dizer. tornou-nos a todos violadores. Isso é ótimo, pá, isso é ótimo. Ou seja, entraste inocente e de repente uma pessoa saíste conseguiu lá criminoso. Que idade tinha a rapariga? 12 anos? 30 e tais. 30 e tais. Pena, ok. Pena. Ou seja, Mais nova, tinha mais aquele piada. espetáculo foi uma espécie de fábrica de violadores. Eu quero ver esse espetáculo. Pá. Tu entraste inocente e de repente, Sim. epá, eu sou o pior merda à face da terra. Sim. E isto é só o início. É um desconforto que vai crescendo. Aquilo que na comédia era quebrado logo por um alívio. Vai. É um desconforto em que tu começas a duvidar de tudo. Há vários degraus de desconforto. Uhum. E nós já não vamos nem sequer para o segundo degrau do desconforto. Nós lidamos muito mal com o desconforto. Seja no dia-a-dia, seja na arte. Sim, mas isso é normal. Mas eu acho que só faz sentido enquanto pessoa à paisana ou artista se tu te puseres em causa. Se tu não te puseres em causa,
é fraquíssimo. Nem vou por aí, mas é a questão do pensamento único, a questão do pensamento mágico. Estás a ver só um pensamento complexo. Embarcas em diversas hipóteses em simultâneo, um pouco como, por exemplo, o teu amigo fez com o algoritmo. Vou tratar uma coisa de tal maneira complexa, tenho de juntar aqui várias formas de olhar para uma coisa. E grande parte das pessoas, seja público do stand-up, seja público de livros, seja público de seja do que for, não está disponível para isto. Quanto mais a sociedade aumenta de velocidade, mais entras num sistema de superfície. Quem se afasta deste ritmo, quem consegue esperar, é quase um ativista da paciência, uma espécie de quase artista. Alguém que, contrariamente à maré, eu vou parar aqui. Seja um espectador, seja um gajo que está a ler, seja um artista em palco, alguém que está a ver como é que toda a gente está a fazer e ele, não vou por aí. Esta coisa de não vou por aí Sim, é arte. na mudança da respiração. Quando a tua respiração muda e tu percebes. Tudo acontece nesses segundos, na mudança de respiração. E é aí que tu sabes se consegues articular ou não a raiva, se consegues olhar realmente a medusa nos olhos e já não petrificas, já não precisas do escudo para nada, era só um artifício. Porque há um ponto a partir do qual tu tens de olhar o horror nos olhos. Não podes estar sempre a fugir do horror. E aqui o horror é o teu ofício de o que é que eu quero dizer quando eu estou aqui em cima do palco, o que é que eu quero escrever quando estou diante da folha. A pior sensação, seja para quem escreve, seja para quem está a escrever piadas, é perceber que está a escrever e há mãozinhas invisíveis a segurar a tua mão. É como se tu fosses guiado. Eu não acredito nada nisso, eu não acredito nada nisso. Nem Eu estou acho a que sou eu. pensar, não estou a pensar na questão das músicas. Tu dás-te conta que és uma marionete. Tu estás a ir por determinado caminho porque queres enturmar-te em determinado grupo. E isto tudo para não dizer nada. Sim. Costuma ser o teu podcast, costuma ser assim, não é? Depois cortas metade, não é? Tira-se Não, só. não corto nada, não corto nada. Não corto nada, vão-se foder. Ouçam até ao fim, pode ser que o Fred se calhar está prestes a mandar uma, então o pessoal ouve sempre na esperança do que é que pode acontecer. E depois há o Gamito a divagar sobre a vida. E o Gamito divaga e conta histórias e conta e filosofa mais um bocadinho e gosto deste estilo. Eu acho que é extensível a tudo. Depois deste desespero galopante em que percebes que está tudo destruído, arruinado, no sentido em que Está tudo arruinado. o que é que eu faço agora? Estou a tentar ir embora. Ou era embora ou era suicídio. Então estou-me a ir embora. E estou-me a arrepender. Está-me a apetecer suicídio. Já me estou a O suicídio arrepender. era muito mais rápido. O que é que deu para fazer o sol? Vais-me fazer perguntas dessas? Agora é Tá perguntas bem, sérias. sei lá. O que é que me deu? Pá, tá bem. Eu não... Eu vou buscar mais um copo, que se ficar bêbado outra vez, pode ser que responda melhor a estas coisas. Eu acho que tinha aqui umas perguntas e acho que uma vai nesse sentido. Acho Preparaste perguntas? que vai... Não. Tinhas era perguntas. Sim. Aí, pá, sim, faz-me essas perguntas primeiro. Enquanto eu acho e não acho, Posso dizer o que é que me deu para fazer o sol? Eu digo o que é que me deu para fazer o sol. Primeiro andava a construir a ideia do que é que poderia, ou seja, comecei a acumular material, comecei a olhar para ele de forma posso fazer este beat antes, este beat depois, estes beats qual é a ligação entre estes beats, ou a falta de ligação entre eles, para poder fazer uma coisa que fosse coerente, para não ir a palco atuar 45 minutos, uma compilação dos meus melhores beats e aquilo não ter mais nada mais do que isso, estás a perceber? Então comecei a olhar, comecei a pensar, o Pedro Gabriel deu-me a punchline final, tipo deu-me o final do meu solo, assim muito por alto, mas se aconteceu aquilo, se falas daquilo daquela forma, tu podes chegar ali e fazer aquilo, e eu, pois posso, também deu-me o final do solo, então o facto de ele me dar a final eu comecei a perceber para onde é que tinha que caminhar, e então comecei a ficar com o solo bem entranhado na cabeça. Fui atuando mais algumas vezes e comecei a ganhar mesmo confiança mais séria nos beats do faço isto em qualquer lado. Com qualquer pessoa que venha eu consigo fazer isto a um nível muito alto, consigo fazer estes beats com encaminhamento e sem me engasgar, sem me enganar e sem perder a graça, consegui de beat, estes 4 ou 5 beats que eu tenho consegui daqui para aqui e depois chegar ali àquele final foi pensado pelo meu colega, ele pensou naquilo daquela forma, eu não vou fazer bem aquilo como ele me disse, mas vou pegar na ideia que ele me deu e vou transformar e fazer aquilo de outra forma. Fazer aquilo de outra forma, mas chegando portanto ao mesmo ponto, né? Que fiz uma equação diferente para chegar ao mesmo valor. O que me deu para fazer o solo foi isso, foi eu perceber que já tinha ali qualquer coisa montada que dava para, e que podia dar para, e saber que nunca mais ia atuar. Estás a perceber? Andar a atuar uma vez a cada 2 meses, e perceber que se eu não faço o solo o mais cedo possível, eu vou desaprender de como é que se atua, vou perder o pouco ritmo que tenho dos beats, vou perdê-lo, não é? O bocadinho que tenho que já não é nada, não é? Porque eu atuo uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, nem isso, e é 5 minutos, 10, 15, nem nunca atuo meia hora de cada vez, nunca me pagam, nunca me levam a sítios, não é? Eu não tenho um mínimo de uma empatia humorística dos humoristas que me dizem que gostam de mim, estás a ver? Os que me odeiam, odeiam-me e eu odeio-os de volta. Mas eu tenho uma carrada de humoristas que têm noites que me podiam chamar para coisas e faço agora, já não faço, né? Para o mês que vem eu faço 5 anos de stand-up.
que não é muito, é bastante pouco até, mas eu faço 5 anos de stand-up, pá, eu nunca atuei no Pinguim. Eu desde que atuo que existe Pinguim, ou desde que 1 ano ou 6 meses que eu estava dentro que existe Pinguim. Eu já convidei o Jorge e o André que tratam daquilo para merdas, eles nunca me convidaram para o Pinguim. Pá, eu em 5 anos nunca fui ao Pinguim. O Pinguim deve existir, pá, há 4 anos, talvez. Eu nunca fui ao Pinguim. Nunca fui convidado, estás a ver? Pá, e já pá, há 2 anos que eu tenho bons 20 minutos para lá levar. E agora tenho todo um sol para lá levar. Pá, e já os convidei para merdas, eles já ganharam dinheiro à minha conta, coisas que eu convidei para venham a Coimbra, temos aqui este cachê e tal, já mandei esses convites para cima. O Jorge já veio atuar ao Reitor e tal, e, quando eu ainda mexia naquilo, e já o terraço está doido. Pá, e o pessoal não manda os convites de volta, e eu comecei a perceber-me disso. Por isso, opa, ou faço o sol agora, que tenho a ideia relativamente bem montada, ou faço agora ou já não faço. Tu ouviste o sol todo, não é? Todo, portanto, ouviste-o e já me vais dizer o quê? A versão, Sim, a versão final. censurada. Sem devaneios, sim. Mandei-te mensagem assim que. Mas não sei Mas não me se. disseste nada. Mas Disseste Síndrome de Estocolmo, não foi? esse aí está. Muita gente me diz esse que é o preferido, sim. Podias ainda explorar mais dentro daquilo, porque já tens a cama feita. Tu percebes que aquilo que tu ouviste fui eu no meu pior. Pá, eu não atuava no mínimo há 1 mês, mas acho que não atuava há mais. Eu não atuava há mais de 1 mês antes de fazer o sol, que é uma coisa que não se faz. Todos os humoristas atuam. Na semana anterior 2, 3 vezes. Estás a ver? Depois tiram uma semana, pá, o que fosse, estás a ver? E atuavam muito, e andavam a atuar muito e estavam com um grande ritmo para fazer o sol. Né? O que tu viste foi o meu pior. Eu fiz um sol com 200 atuações, pá, é muito pouco. Né? Ainda bem que estava fixe e que ficou fixe, que eu de facto tenho talento. Aquilo que ali está é o meu pior, é o mínimo dos mínimos, estás a ver? Eu percebi que se eu fizesse o sol para o ano que vem, ou se nunca mais o fizesse, nunca mais o fazia, e que ia ficar menos do que o mínimo aceitável. Para ficar o mínimo aceitável é agora. Nunca mais vai ser melhor do que isso. Mas é o mínimo dos mínimos, que é o que eu tenho pena. Pá. Queria que os beats tivessem outro nível de maturidade, que eu tivesse mais uma tagzinha ou outra, e gostava de poder ter atuado num sítio em que tivesse mais desconhecidos, o que aconteceu muito no meu solo, apesar daquilo ter risos e estar fixe. Eu tenho um problema que as pessoas estavam a medir as minhas palavras, era tudo amigos de amigos, conhecem-me, então estavam a olhar para mim, tipo, ele agora está a dizer a verdade, agora está a dizer a mentira, agora está a dizer a verdade, agora está a dizer a mentira. Esta é verdade ou é mentira? Será que ele acha mesmo isto? Enquanto se eu estivesse a atuar para estranhos, eles estavam they would be taking me at face value. Eu estabelecia uma persona de palco e eles achavam ou acreditavam que a minha persona era a minha personalidade, ou que aquela persona é a persona e eles, os meus amigos conhecem-me de fora daquilo. Então estão-me a ver a atuar e estão-me a medir as palavras, estão-me a medir a personalidade. Quase todos os beats do sol batem o dobro em bares. Num bar, nomeadamente com o espaço que aquilo tem, se meteres 40 pessoas naquele espaço e fossem desconhecidos, todos os beats batiam o dobro. Se fossem pessoas minimamente predispostas a gostar de stand-up e a ouvir stand-up e a ver um sol de um gajo que não conhecem, todos os beats batem o dobro. Eu já fiz todos aqueles beats aos 10 e 15 e 20 minutos de cada vez por bares por aí afora, para desconhecidos, com velhos, na plateia, com pessoal que não tem sentido de humor sequer parecido com o meu, e já fiz aquilo bater o dobro do que bateu no sol, porque as pessoas estavam-me a medir e isso notou-se. Fazer o sol foi muito duro, pá. Eu ao fim de 15 minutos queria-me ir embora. Há aquelas 3 ou 4 piadas-chaves. Quase todos os humoristas têm isto. Tem 3 ou 4 piadas-chaves no início, quando fazes um set relativamente longo e não estás a testar material, que é tipo, se destas 4 bate uma, pronto, caguei para esta atuação. Tipo, o público não percebe. Sabes, eu tenho 3 ou 4 piadas-chaves, que é que se eles se riem muito e se riem deste pormenor, vai ser uma atuação do caralho. Se este pormenor, eles estão a olhar para mim com cara confusa e na punchline se riem-se um bocadinho, é só, vai ser uma atuação de merda. Foi o que me aconteceu, estás a ver? Eu tive ali aqueles 2 primeiros beats e tive ali coisinhas que são pequenos pormenores, pequenas quase interjeições de linguagem, maneira de estar a olhar para as coisas, que quando aquilo saca muitos risos, a atuação vai ser do caralho. Quando saca poucos ou não saca, que foi o que aconteceu, aí isto vai ser muito forçado. E foi muito forçado. O pessoal diz que não se notou, que eu estava nervoso e que não se notou, mas eu estava a suar em palco, tipo de pensar o que vou dizer a seguir e de estar completamente focado do que tenho que dizer a seguir, dos risos que estou a ter. Pá, eu houve piadas que me doeu avançar. Epá, não me apetece avançar. Eu queria avançar daqui, eu queria que vocês rissem 5 segundos antes de avançar para a próxima. Porque eu agora vou avançar para uma coisa que não vai ter tanta piada porque vocês não perceberam bem o que eu queria dizer antes. Se tivessem percebido, tinham rido mais. Como riram só um bocadinho, vocês acharam graça, não absorveram. E agora a seguir vai bater menos. E eu fazia a piada a seguir, like rushing. Fazia a piada a seguir, tipo, depressa. Eu atuei com uma falta de pausa que me é incaracterística. Ninguém reparou, estás a ver? Ninguém reparou, mas eu senti, pá, eu senti. O Guilherme Lima pergunta: o sol vai para a net? Sim, vai.
Mas vai áudio e vídeo ou só Não, áudio? não, é assim, no YouTube vai com vídeo, porque o YouTube tem que ter vídeo, Yeah. mas não tem vídeo. O vídeo é uma imagem ou duas e uns créditos e umas coisas que passam, mas é álbum, sim. O suposto é ser um álbum. Eu gosto de álbuns. Quem edita um álbum, às vezes edita até as pausas. Olha, nesta pausa faz-me pausa ao menos 1 segundo. Tu tiras 1 segundo e tu não notas porque o burburinho do público é o mesmo e a tua voz está na mesma cadência. Yeah. Foi o que eu fiz. O meu sol está todo editado. Eu fiz coisas do género de cortar, olha, eu aqui estava a beber água. Esses 2 segundos vão abaixo. Tu ouviste um sol que é todo mentira. Que está com o ritmo do caralho, mas eu não tive aquele ritmo ao vivo. Estás a ver? Porque tinha aqui pensando no que ia dizendo a seguir e tal, não é? Que ele não teve aquele ritmo. Eu fiz o solo ficar fijo, e portanto eu fiz, eu não faço nada. Mas é isso que Toco acontece em todas as produções. todas, Quando- sim. Tu ouves transições declaradas em solos de humoristas famosíssimos, tipo solos do CK em álbum, daqueles álbuns antigos do CK, transições declaradas, que aquilo até ouve-se o burburinho do público diferente. Ele aqui estava a fazer um beat, chegou ao final deste beat, sacou um aplauso, e se calhar fez um beat pelo meio que não correu bem que tirar, agora de repente está a falar de outra coisa. O pessoal agora faz Sim, solos, que é tipo, faz 2 solos por noite. Ou Estás a ver? mais, ou mais. A tua sexta antes do jantar, sexta depois do jantar, sábado antes do jantar, sábado depois do jantar, com a mesma roupa, com as mesmas câmaras no mesmo sítio, estás a ver? E depois às vezes tira. É este silêncio certo, vou buscá-lo aqui. Que há este silêncio certo, exatamente. É uma arte performativa que é muito dependente do que o público te dá. Tu estás a fazer uma coisa pré-programada e pré-pensada, mas estás a responder aos risos que tens. E depois há Aos outra risos e coisa. às reações que tens. Essa tradução de passares do ao vivo para algo gravado, stand-up, perde muito. Mesmo uma Não, produção. eu gosto de bué do gravado. Uma produção da Netflix, há sempre qualquer coisa que não é a mesma coisa. Se tu visses exatamente aquilo ao vivo. Sim, vias muito mais coisas do que ali foi cortado metade das coisas, sim. Mas os álbuns os álbuns é um bocado a mesma coisa. Tipo, aquilo pode ter sido uma one night stand, ou seja, o gajo atuou naquele sítio aquela noite, gravaram, e corta-se só as piores partes, ou corta-se onde ele não teve graça, ou corta-se aquele beat, que aquele beat não pode ser lançado, que for usar no solo a seguir. Era a única coisa que se fazia. Eu por acaso isso não investiguei, não sei se nessa altura eles faziam gravações de alguns sítios e depois faziam uma espécie de edição. Pode demorar a ir para o YouTube e se calhar mais depressa chega ao Spotify. Ou chega, pá, eu meti na internet, para quem me segue, para nas minhas histórias de Instagram e tudo mais. Pá, quem quiser, o sol está feito, está aqui 1 hora, que aquilo me quer 1h12, está aqui 1h12 que podem ouvir. Se quiserem, e depois dizem-me o que é que acham. Isto não tem que ser, isto é um bocado para mim, não é? É um bocado para mim, é um bocado para ficar para o humor nacional. Podem fazer álbuns, estão a perceber? Não têm que fazer só coisas com vídeo, não têm que ter um grande videógrafo para fazer um sol com uma grande luz, como fez o Vitor Sá, também. Pá, podes, numa noite, micar-te a ti, micar o público, mais ou menos, e o som fica bastante decente e gravas um álbum de stand-up, na boa. Mais fácil, gasta menos e é mais meritocrático nesse aspecto. Que é, tu não precisas de um grande videógrafo, não precisas de gastar muito dinheiro, é tu micas-te a ti, micas o público, num sítio que tenha um som decente, vais atuar 20 minutos, és cabeça de cartaz, podes tirar de lá, desses 20 minutos, tirar 15, que te faz depois um solo de uma compilação das tuas melhores piadas, lanças um solo, fazes um álbum de piadas do Freddy, estás a ver? Sim, Ou stand-up do Freddy, estás a ver? E podes fazer aquilo e não precisas de fazer reels para a internet, nem nada, podes deixar o teu humor para quem quiser ouvir. Pergunta do Nuno Belo: quando é que fazes uma noite exclusivamente de anedotas? Nunca. E o Nuno Belo. Era giro eu agora chegar a palco uma vez aí num sítio qualquer e decorar assim uma quantidade de anedotas e ir contá-las de uma forma muito chavarda, era giro. As pessoas podiam rir ou achar estranho, mas os humoristas lá atrás estariam a rebolar no chão, né? Mas eu não gosto mesmo de anedotas. Não gosto mesmo de anedotas, tipo o estilo de escrita, não gosto de anedotas. I like street jokes, não é? Eu gosto de piadas de rua britânicas antigas, coisinhas de pequeninas, agora que piadas anedotas jabardonas ou anedotas daquelas mesmo de contar uma coisa declaradamente 3 vezes ou ter aquela história repetitiva, odeio. Não querendo tornar isto demasiado entediante, que é sempre o erro que Metade das acontece. pessoas já desligaram. Já desligaram. E é o que acontece sempre que abre a boca. Mas depois isto tem 300 ouvintes, por isso não está mal. É pessoal que morre enquanto está a ouvir e precisam de ser renovados a cada episódio. Na questão da anedota, eu acho que há aqui um equívoco. Isso que disseste é o entendimento do português relativamente à anedota. Há certas línguas em que anedota e piada são sinónimos. Sim, sim. Na nossa literatura não dá para ver muito. Na literatura russa, uma anedota o que é? É um conto. Uma página. Aquilo é bem escrito. Aquilo é uma peça literária de valor. As anedotas portuguesas não é o caso. Se calhar a única coisa que liga as duas definições, a anedota à portuguesa e a anedota estrangeira, é mais longa. Não, os britânicos têm. O Jimmy Carr conta algumas em palco, porque às vezes falta-lhe a criatividade. Mas há anedotas britânicas muito conhecidas, like almost classic jokes.
anedotas clássicas, estás a ver? Britânicas, só que aquilo tem muito mais um estilo de escrita britânico que faz daquilo muito mais uma street joke do que faz uma anedota. A anedota portuguesa é uma coisa muito própria, não há anedotas americanas, não há anedotas britânicas. São muito mais street jokes. Nós também temos street jokes. A gente chama anedotas a tudo. Tem um estilo de escrita diferente. Se pesquisares anedotas do Rocha Antigas, que ele tem elas todas, está tudo compilado, e só vires uma compilação. Aliás, acho que o Gilbert Gottfried tem um álbum só de street jokes. Não foi ele que escreveu nada, compilou as melhores street jokes que ele conhecia e que o pessoal lhe foi contando, e ele naquele estilo dele, lembras-te do Gilbert Gottfried, não é? Sim. No estilo dele, ele fez um álbum só de street jokes, que é icónico, o pessoal adora aquilo, ainda não fui ouvir. Ainda não fui ouvir e acho que nem está assim propriamente disponível, tinha que ir buscar em um sítio qualquer. A escrita de uma street joke e de uma anedota portuguesa é completamente... Aquilo que deve ter acontecido todas estas anedotas viviam em formato oral e em Portugal é mais difícil, mas se pegares uma anedota de um país qualquer, por exemplo, sei lá, Inglaterra, pegares uma anedota, por exemplo, da Índia, do Iraque, vais perceber que há ali qualquer coisa que as une. Ou seja, eu só conheço em inglês, pá, pois não sei o que é cá no Iraque. Há uns anos li um livro muito focado em contos humorísticos do Iraque, da Índia. As histórias são sempre as mesmas, são iguais. São sempre as mesmas. Ou seja, é era como uma as coisa... histórias da religião, é como o grande dilúvio. O grande dilúvio não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Antigo Testamento. O grande dilúvio já havia em carradas de livros, portanto, religiosos, todos eles contavam o grande dilúvio. Não tem nada a ver com... Platão tem um livro onde fala, é mais ou menos a história do dilúvio, só que os personagens não é. Tipo, é adaptado. O que o Rocha faz com as anedotas, os contos antigos que são religiosos fizeram mesmo uns com os outros. Adaptavam, trocavam os personagens, não é? Poseidon também punha a Grécia debaixo d'água. Não é? A história da Atlântida, não é? Da Atlantis, uma cidade que pode ter ficado debaixo d'água e que se perdeu tudo, e que só o pessoal que tinha um barco é que subiu na água e ficou salvo dentro do barco, salvo da água e tal. Isso não tem nada a ver com Deus a mandar um dilúvio que aí a gente a meter os animais no... As premissas são as mesmas, conta-se a mesma coisa para contar uma história diferente. Outra forma é a mesma história, como é que eu vou recontar a história? De facto, não tenho capacidade para inventar nada transcendente. Que é uma coisa, exatamente, que é uma coisa que se faz. É tu pegas numa história e adaptas à tua realidade. Que é o que muitos humoristas fazem em Portugal. Pegam em piadas que já existem, ou lembram-se de piadas que já existem. Não, fui eu que pensei nisto. Isto é a merda mais óbvia do mundo. E batida como ao caralho. Mas fui eu que pensei nisto e fui eu que fiz isto. E adaptam à realidade portuguesa e pronto. É trocas a referência. Na América fazem uma piada com Brooklyn, cá fazem a piada com a Amadora. Mas isso acontece, não é preciso saltar de país em país. Acontece mesmo dentro de um país. A piada continua a mesma, só que o sujeito é que mudou. Mudas a referência, mudas exatamente. Ou seja, do ponto de vista humorístico, há uma piada que me mete impressão. Nem nunca gostei e deixei de gostar. Tem que ser mesmo um ângulo genial. Tem que ter mesmo muita graça para compensar. Que é o ângulo do... E se fosse em Portugal? Odeio, já estou cheinho daquilo. Tu pegas numa coisa estrangeira, imagina tipo a NFL. Pega num desporto, tipo a NFL, né? Não é rugby americano, futebol americano. Futebol americano, estás a ver? Aí tu, se o futebol americano fosse português e de repente toda a gente tem bigode, e é só tipo as piadas são sempre as mesmas, estás a ver? Toda a gente tem bigode, e em vez de haver uma bola que se manda-se um bacalhau. Tu estás a criticar, o que se importa é o esqueleto. O que eu acho que é meritório. Adaptar cenas à nossa realidade tem que ser uma coisa muito específica para ser adaptada à nossa realidade, para fazer sentido humoristicamente e ter muita graça. Se não é estar só a pegar... então e se os Globos, se os VMAs, ou o que é que era... Se aquela entrega de prémios fosse feita em Portugal, então alguém escorregava, o Pedro Brunhosa escorregava das escadas abaixo, a outra aparecia com as mamas de fora, o Ronaldo chegava lá e gritava assim, bitch de merda, não é? Na prática, quase sempre é isso que acontece. Diante de uma cena que parece estar fechada, uma expressão que se usa mais na literatura, um exercício de estilo. Não é o conteúdo que vai mudar, é a tua forma de contar aquilo que é completamente nova. Que é diferente, sim. Contar uma coisa antiga de forma diferente não é contar uma coisa nova. Que é a discussão que eu tenho com toda a gente do stand-up, que dizem que a entrega conta metade e o texto conta outra metade, ou há humoristas no qual a entrega conta mais. É sempre o texto. É sempre o que estás a dizer. Mas tu podes chegar à conclusão que tudo já foi contado. Isso depende muito... Não, é infinito. Não sei se é infinito. Isso depende muito da tua bagagem cultural ou aquilo que foste arrecadando. Porque mesmo com pouca bagagem cultural, é infinito. Eu acho que foi o Salman Rushdie que disse: é muito fácil achares-te um gênio quando não sabes nada. Mas eu conheço... Quando tu já devoraste bibliotecas e isso é que percebes, afinal... Eu já devorei bibliotecas de stand-up e continuo a escrever beats novos. Depende sempre do olhar crítico. É uma originalidade por completo. Por completo não existe. Existe. É sempre devedora de uma espécie de tradição. Eu já percebi o que é que quer dizer. Tu, se quiseres olhar para isto no sentido em que tu se olhares para os filmes, nas escolas de guionismo, o que é, ensinam 7 ou 8 tipos de filmes diferentes.
E tu podes encaixá-los, todos os filmes que existem, todos os tipos de guião e formas de contar a história encaixam em 7 ou 8 parâmetros diferentes. E tu podes sempre dizer, então este filme é uma história, é uma coisa disto, é uma coisa daquilo, e podes sempre encaixar e dizer que não estás a fazer de novo. As interjeições, as iterações da maneira como tu contas a história, do que lá está e do ambiente em que se encontra e da maneira como é filmado, pode ser de tal forma diferente que se tu fizeres uma coisa que o guionismo ou a escola do guionismo olha para aquilo e diz que isto é um tipo de filme 2, estás a ver? É o tipo 2 ou é o segundo, esta é a coisa que nós na segunda aula de guionismo costumamos ensinar e damos este filme como exemplo. Está bem, mas o filme é original na mesma. E se fizesses um filme com aquele tipo 2 de filme, com aquele tipo de guião, tu no fundo podes estar a copiar só o tipo de guião. O filme é completamente novo, o filme é completamente fresco. Faz-me parecer um lunático. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Oh, pronto, já estás a dizer coisas. Pronto. Aquilo que acontece quando o artista é suficientemente grande, vamos dizer que é um surrealista. Se for suficientemente grande, tu tentas metê-lo numa caixa e ele sai fora da caixa. Tu não consegues arranjar palavras. Essa é a forma de entender um artista que é... E continuas a ter humoristas assim, que fazem beats completamente fora, nunca ninguém pensou nisso. Mas é exatamente, é tão bom que tu não consegues capturá-lo. Tu podes começar, é mais assim, não, mas isto é insuficiente, é outra coisa. Tu quantas piadas achas que podes fazer com um paradoxo? Sei lá, nunca pensei nisso, Pá, imensas. Pá, eu arrisco infinitas. Cada um de nós sozinho, ou mesmo um grupo de 6 pessoas sentadas à mesa, podem pegar num paradoxo ou numa ideia e fazer daquilo 10 piadas e não fazem mais. Mas assim é que se tu depois vais para o outro lado do mundo e há um gajo com uma vivência completamente diferente que olha para aquele paradoxo e ainda escreve uma 11ª piada sobre a mesma coisa, com as mesmas ligações, estás a ver? Um paradoxo qualquer. Faz-me parecer um lunático, eu estou a concordar e a discordar ao mesmo tempo. Fui um imperador chinês que pediu a alguém para fazer um inventário dos animais. Ele quer os animais aqui, dali, os animais que existem, os por inventar, os não sei o quê. Ou seja, tu podes esticar sempre o inventário para mais sítios, não é? Claro, exatamente. Há um momento a partir do qual tu não consegues esticar. Eu acho que vamos esticar para sempre. Eu acho que a arte é infinita. Qualquer forma de arte é infinita. E se calhar nem é das mais abordadas no stand-up, apesar da Bíblia ser um tema recorrente. Por exemplo, o episódio do dilúvio, como há pouco falaste. Se pensarmos no episódio do dilúvio antes da pomba, antes de Noé lançar a pomba, ele lançou um corvo. Só que o corvo foi à vida dele, não regressou. Se tu puseres uma câmara, porquê é que o corvo não regressou? Porque estavam cadáveres a boiar à volta da arca. Estás a contar a mesma cena de sempre, mas de repente estás a olhar para um detalhe que ninguém reparou. Podes descobrir os detalhes das coisas que sei também. Tu podes encontrar uma piada na piada de outro humorista. Tu podes encontrar uma piada nova, muito boa, no ângulo de outro humorista. E pegas no ângulo, mas não fazes o beat que ele fez, mas fazes a piada. Passas numa rua, vezes sem conta. Apaixonas por alguém e de repente, ao passares por aquela rua é outra coisa. Isto é válido para a paixão. Eu acho que os artistas, com a vivência que vão tendo, fazem arte infinitamente. Um ponto a partir do qual, devido ao conhecimento que foste arrecadando, eu agora consigo ver esta rua de uma forma... Há várias pessoas que já olharam para aquela rua, tu estás a olhar para aquela rua, mas tu estás a adicionar uma coisa que ninguém... Tu só conseguiste olhar daquela forma porque os outros todos olharam. É aquela frase que eu tenho aqui num livro. Ninguém sabe bem quem é que disse esta frase. Tu consegues ver mais longe porque subiste. Eu acho que se pode subir infinitamente. Pegar no trabalho já feito, podemos sempre olhar para os humoristas mais antigos, os que já morreram, os que deixaram coisas feitas e ir por cima do que eles fizeram. Na arte, e na pintura e na música e onde for. Isso aí estou de acordo. Infinitamente não sei, mas... Eu acho que é infinito. Tu pensa que há música, sei lá, milhares, não é? Há tanta música, mas especialmente aquela que eu conheço, não é? Há metal desde 70, pouco mais ou menos. Estamos em 2023, já lá vão 53 anos. 53 anos de bandas de metal demasiadas para tu saberes quais é que existem. São milhares e milhares e milhares pelo mundo afora. Sim. Estás a ver? Pá, continuam a aparecer estilos novos, continuam-se a misturar estilos de uma forma que tu nem achavas que se podia misturar e continuam a aparecer estilos novos. E dentro desses estilos continuam-se a fazer música nova. Já lá vai 53 anos, de uma coisa que é relativamente específica. Posso-te contrapor, por exemplo, uma arte muito mais antiga que a música, e neste caso o metal, a literatura, já chegou a um ponto em que continua a haver coisas novas, mas percebe-se que há aqui, quando chega a um ponto de... Isso é porque se está a precisar de uma nova fornada de artistas, de uma nova fornada de escritores que chegam e viram tudo ao contrário. Porque estes que existem agora estão só a copiar o que os outros fizeram e a ganhar dinheiro. Quando aparecerem os outros, eles viram-nos ao contrário. Para a maioria, este estilo está fechado. Aconteceu muitas vezes com o romance. De repente aparece, sei lá, um gajo com um Melville, mas ele só consegue fazer isso graças ao passado. Pá, tu pensa, vou-te dar, por exemplo, 2 exemplos. Não há originalidade no vazio. Não há. Eu acho que há. Não há, porque isso aí é só ignorância. Não, ou seja, é muito difícil. É impossível. Tu quando já tens muito, exato, no vazio, quando já tens todo um mar de coisas. A ter ideias no vazio, para já é impossível, mas supondo que consegues,
qualquer ideia que tenhas é genial. Não consegues Sim, relacionar com nada. eu percebo que por isso é que tu deves, por isso é que todos os humoristas deviam ter uma grande a biblioteca de stand-up mental que conhecem e que têm noção do que é que se faz e como é que se faz, que é para sempre que tiverem uma ideia, têm noção de isto é um ponto muito em comum, isto é fácil, isto não é meu. Eu vi isto em algum lado, isto é muito fácil de existir, vou ter que lhe dar uma volta nova para ser mesmo original. Claro, isso, eu acredito nisso. E tu tens razão no sentido em que no vácuo, pá, se tu mandares um tiro para o ar e para acertares num pássaro é muito difícil. Sem olhar, sacar de uma pistola, mandar um tiro para o ar e acertar num pássaro é impossível. Com a quantidade de arte que já está feita, tu se fores um artista e se fazes alguma coisa sem ter noção do que é que vais acertar em alguma coisa que já fizeram, ou que é muito parecida a alguma coisa que já se fez, e há. Mas tendo noção do que já existe, tu vais para outros caminhos, descobres outros caminhos para fazer as coisas. Isso é um bocado o que eu acho. A meio caminho não é uma importância de sumenos. Só o facto de teres essa biblioteca mental, eu acho que é muito importante. Porque caso contrário estás a criticar em relação ao quê? Tu tens de ter referências bastante sólidas para conseguires comparar aquilo que tu fazes. Tu fazes uma coisa, seja relativamente ao humor ou outra coisa qualquer, mas é bom ou mau, mas relativamente a quê? Relativamente ao que conheces, ao objetivo, né? A gente, principalmente no stand-up, nós estamos a tentar fazer rir e a tentar sacar aquilo das pessoas que se chamam risos genuínos. Tu tens moving on laughs também, que é outro conceito de stand-up, não sei se conheces. Courtesy laughs, risos de cortesia, risos de avança. Achámos piada e estamos forçosamente a rir, não achámos graça o suficiente para rir, mas estamos a deixar o riso sair na mesma, estamos a fazer força para o bocadinho de riso que tu nos fizeste acumular sair, que é para tu perceberes que está a ter graça e para continuares. Risos de cortesia. É público que sabe ver stand-up, vai dando risos ao humorista de alguma forma, ou vai quase que acenando com a cabeça, estou a concordar com o que estás, estou a perceber, chega a punch. Eu vou-te dar este adiamento. Dou-te este riso adiado porque espero que depois me saques um verdadeiro, não é? Tu no stand-up queres sacar risos genuínos. Pá, qualquer piada que saque risos genuínos e seja original é boa. E depois é um bocado a gente olhar para aquilo de uma forma mais analítica, perceber como é que... Há uma coisa que eu agora adoro, já não sei quem é que eu ouvi dizer aquilo, mas era pá, o Norm MacDonald ou assim, e agora de repente vi no outro gajo, já estava a falar do gajo. Não, quem é que escrevia isso? Eu acho que era Norm MacDonald. Que é quando a punchline é igual à premissa. A punchline é dizer a premissa quase num tom de voz diferente. Palavra que significa duas coisas. E há um humorista agora que fez uma coisa, que foi um humorista do One-Liners, foi ao Kill Tony, partiu aquilo a meio. Há um mês, o gajo é europeu, é espanhol. Foi ao Kill Tony e partiu aquilo a meio. O gajo tinha uma piada dessas, tinha uma piada em que a premissa tem exatamente as mesmas palavras que a punchline. Pela mesma ordem, é a mesma frase. A mesma frase de premissa é a mesma frase de punchline. É muito difícil escrever uma piada assim, muito difícil. Mas não é impossível. E mais uma vez, não é impossível. há pouco não me lembrei, se recuarmos uns séculos valentes, tinham que ver a comédia e a poesia, estavam bastante ligadas. Se recuarmos para os tempos dos romanos, o Horácio tanto escrevia poesia propriamente dita, como escrevia sátiras em poesia. Não havia grande diferença entre a poesia e a comédia. Não. Eu já não me recordo quem é que foi o primeiro gajo a escrever comédia em prosa em Portugal. Há um poema do Carlos Drummond de Andrade, em que ele faz exatamente isso que estás a dizer que esse comediante fez. Tu conheces cada coisa, pá, meu. Tens que me mandar nessas merdas, pá, que é para eu... Um poeta brasileiro que já morreu, no último verso de cada estrofe, usa sempre o mesmo verso, mas esse verso, quando aparece na próxima estrofe, tem um significado completamente diferente graças aos versos que estão antes. Mostra a importância do contexto. Todos beneficiamos se virmos coisas que nada têm que ver diretamente com a comédia. Há coisas a acontecer, seja na poesia, seja no cinema, seja aquilo que tu achas que é realmente novo, afinal não é assim tão novo, já foi feito. Já foi feito, está ao lado. Quando é feito de uma forma diferente e tem conteúdo diferente e tem tanta coisa diferente, é diferente. Eu e tu somos seres humanos e não podíamos ter não sei, não sei porque é que estás a supor isso. Sim, está bem, mas é diferente. Tu podes ter dois carros, são os dois carros, mas são os dois completamente diferentes. Sabe? Estamos todos a fazer stand-up, estamos todos a pintar, estamos todos a fazer música, estamos todos a fazer música rock. Mas tens mil merdas para fazer diferentes, para apanhar sempre diferente. Nós estamos a falar a mesma língua, ainda que pareça que estamos situados em pontos de vista distintos. Aquilo que muda é a lente que usas. E dependendo da lente, estás a ver diferença. Pois, tem rodas e anda, então é um carro, é tudo igual, estás a ver? Mas não é um carro, um é um carro, outro é uma bicicleta. Como eu conheço muito metal, quer dizer, o metal já foi metal, já foi thrash metal, depois foi death metal. O death metal tem death metal progressivo, tem de technical death metal, que é tech death, o pessoal chama-lhe tech death, nem sei dizer. Estás a ver? Ou seja, o death metal pode ser técnico, pode ser progressivo, pode ser melódico, pode ser blackened, que leva um bocadinho de black, estás a perceber o que é que já existe só para um estilo de música específico de caralho, tem 5 interjeições diferentes. Álvaro Cláudio, tens saudades de mijar na cama? Pronto, é mandá-lo para o caralho. Ou seja, mais um ouvinte do teu solo.
Sim, aliás, ele ouviu, ele gostou, assim, ele mandou-me uma boa review, sim. Mas tu ouviste o que é que gostaste, não gostaste? Desconstrói-me lá o sol todo, fica aqui todo desconstruído. A entrada, como tu estás a dizer, aquilo é uma versão editada. É aquilo que tu ouviste, o que é que tu achaste do que ouviste? Aquela entrada, há pouco estavas a falar do. Tu começas com coisas fora do texto. A impressão que me dá é que, ok, vais pegando naquilo e vais utilizando coisas que se calhar em princípio. Como? Brincaste com o Rui Sinal de Cordes, ou seja, eu também não testo. Não, sim, mas isso era, eu tinha pensado nisso. Mas tinha disseste pensado ali 3 ou 4 que por Essas acaso, eram para mim. a entrada no espetáculo é decisiva, como aquilo que estavas a dizer, às vezes não entra uma ou duas, ali podias ter arruinado o sol com essas E brincadeiras. arruinei um bocadinho, mas eu queria aquelas lá. Eu queria começar assim um bocado. Que é o meu estilo de humor, é um bocado aquele, eu queria começar assim. Mas a ideia que me dá é que tu começaste em algo geral, no sentido em onde é que eu estou, vá no mundo. Falaste de Coimbra, Sim. depois falaste nas tuas ideias, falaste de Síndrome de Estocolmo, e depois, entretanto, no final fizeste uma homenagem ao Diogo Faro. No sentido em que. mas no sentido em que Vai para o caralho, pá. a forma como eu li foi uma espécie de exorcismo. Eu tenho de fazer este exorcismo para fechar isto. Não, pois não, já me disseram mesmo, não era o objetivo, não. Pronto, mas tu ouviste do princípio ao fim, tipo, gostaste dos beats todos, quase todos te fizeram rir. Gostei de tudo. A última parte, eu Não não houve sei. um beat que estava ali fora do sítio, que, porque é que meteste isto aqui, porque é que disseste, não está aqui a fazer nada. Quando tu falaste na questão dos golfinhos, por que raio é que tu meteste os golfinhos ao barulho? Não, é surrealista, não é surrealista. Não, mas eu pensei que É se calhar. porque eu estou a dizer que as rendas de Lisboa também são grandes, mas Lisboa tem seja, golfinhos no Tejo, então eu também quero golfinhos no Mondego. Surrealista é o meu beat mais surrealista, mais fora do mundo. Há aqui uma ligação qualquer, como por exemplo Lisboa tem uma ligação aos corvos e podia haver um simbolismo qualquer que eu não tivesse a apanhar. Para golfinhos, não, era só estúpido, não era surrealista, não tinha. É um terreno minado, tu andaste no terreno sem pisar bomba nenhuma, abordaste de uma forma que eu nunca tinha visto. Qual? Do Dos Estocolmo. golfinhos? Do Estocolmo. Hilariante. Esse é o beat do sol que fica. Foi eu virei aquilo ao contrário. Sim, de uma forma que mais ninguém virava aquilo ao contrário. Pronto, é isso. Pronto, tem um beat no sol que fica para sempre. Só a parte final é que percebo que já é outra coisa. Era outra coisa, eu ali estava a ler do papel. Sim, até acho que disseste abertamente, isto agora é. Sim, agora vou ler do papel, sim, fiz uma Ana Guedes, visto aqui para a frente não há piadas, vão-se foder. Só faltou assumir-te como lésbica no final, de resto. Sim. Já. E com o cabelo que eu tenho, está quase lá. Sim, na altura não tinha franja quando fiz o sol, mas sim. Aquilo que tu disseste, já não sei se amei-se no final, é lixado. Mesmo isto não tem nada a ver com fazer um solo. O facto de chegares cansado depois de um dia de trabalho é completamente diferente. Tu estás numa cena, seja num podcast, seja em palco, cansado. Eu fiz o meu solo na única folga que tive semanal daquela semana. Todos os outros dias trabalhei. Ficou lá aquela parte. Pá, eu sou o único humorista em Portugal que fez o solo na única folga que teve semanal. O único. Uma falta de meritocracia no humor em Portugal, e então para os meus lados, e tenho pena ter contaminado o Nuno Belo com isso, porque o Nuno Belo há uns dias no Grêmio, partiu-me o Grêmio a meio para 20 pessoas, estás a ver? Teve muita graça, estás a ver? Como eu nunca ouvia, tipo, deu salto, parece que deu salto, soube estar em palco, soube entregar o próprio material de uma forma que fazia muito mais sentido, embora o material fosse o mesmo, tipo, soube partir, estás a ver? Soube estar dentro do próprio material, pá, e mandou aquilo tudo abaixo. Eu tenho pena que não o convidem para nada. O Nuno Belo é um gajo que também podiam estar a convidá-lo para fazer 10, 15 minutos em todo lado e estar-lhe pelo menos a pagar as viagens e deixá-lo andar por aí sem perder dinheiro, pagarem as viagens e tal, só para ele ir atuar, abrir aí para o pessoal, abrir noites, abrir com 10, 15 minutos, ou ser um dos gajos do meio. Ele devia andar por aí também. Tenho pena que ele tenha curtido de mim, porque eu curti dele, estás a ver? E depois ele curtiu de mim e pronto, e agora está associado a mim e zero convites para o lado dele também. O facto de conversar aqui no podcast não significa nada, mas seja como for, como a conversa é longa, começas a perceber qualquer coisa, ou pelo menos uma análise muito superficial da forma como pensas. O facto de estar aqui contigo há 2 horas, já é a terceira vez, já consigo perceber mais ou menos como é que tu pensas. E o caso do Nuno é a mesma coisa. Aquela cabeça é diferente da maioria. Estava um bom humorista se tivesse mais tempo, se não tivesse o trabalho, estás a ver? O trabalho ele tinha que ter, né? Porque mesmo ser profissional era difícil, para ele não tem essa quantidade de material, não tem 1 hora para andar a fazer por aí, poder ser minimamente profissional, ele não tem esse nível de material, mas era um gajo que podiam dar oportunidades. Olha, uma coisa que eu deixo aqui, que é, se não me convidam para nada, mas convidem o Nuno Belo. Se não me convidem a mim, ele é mais fixe, ele não manda vir com as pessoas, ele é um gajo mais introvertido e é fixe e gosta de discutir o humor e está-se bem, não tem bifes e tal. Se levarem alguma coisa desses, se muitos humoristas ouvirem isto, convidem o Nuno Belo para merdas. O Nuno Belo é fixe, convidem o Nuno Belo para merdas, deixem-no ir abrir coisas, deixem-no ir atuar, também metam-lhe dinheiro no bolso para ele não perder dinheiro nas viagens e mesmo para ganhar algum.
para comprar prendas para a namorada, que se ele larga aquela gaja acabou, não tem outra. Não há gajas para aquilo, ele tem que guardar aquela e por isso precisa do máximo dinheiro possível para lhe comprar prendas e tal, tem que mimar aquela gaja, senão ele já foi. Ou seja, tu estás a sugerir que ele abra uma espécie de Patreon. Sim, o Nuno Belo devia abrir um Patreon que era eu tenho que manter a minha namorada, ajudem-me. Isso Não era há lindo. outra. Isso era lindo. Eu dava dinheiro para aquilo, Não é para apresentar conteúdo de nenhuma forma. Eu preciso Nenhuma, não disto. é só, por favor, eu quero continuar a estar, eu tenho que ficar com esta mulher. Os meus melhores amigos do humor, os amigos que me foram ficando do humor mesmo, apesar de eu mandar toda a gente para o caralho e chatear-me com toda a gente porque, qualquer que seja a razão, porque roubam dinheiro das noites, não pagam aos humoristas, copiam piadas, tudo o que me faz afastar dos humoristas. Houve pessoal que foi ficando meu amigo na mesma, apesar dos bifes todos e do mal-estar todo, passam uns esquisitos. São os gajos que eu olho para eles e tu pensas de forma diferente. Tu fazes uma coisa que os outros humoristas nem lhes cabe na cabeça como é que é possível ser feito. Eles nem sequer imaginam que aquilo é possível ser feito. Que é muito, né? Que é muito da minha forma de pensar do humor e dos beats que eu tenho. Tu não imaginas outro gajo em Portugal a aparecer com um beat do Síndrome de Estocolmo daquela forma, né? Ninguém sequer ia pensar nunca naquilo. Tinha que ser uma cabeça como a minha. E eu conheço carradas de humoristas, que não é carradas, uns 3 ou 4, não há muitos, mas o Nuno Belo é um desses, pensa nas coisas assim um bocado fora, ajudou-me a escrever o solo, aquilo estava tudo escrito, mas ajudou-me a olhar para aquilo e deu-me uma punchlinezinha ou outra, uma coisinha ou outra, ele deu-me. Eu devia era contar curiosidades do sol, porque depois nunca mais falo disto e não há outra pessoa que me convida. Também não me convidam para podcast nem nada, por isso eu só venho aqui. Fui uma vez ao Eduardices, já há 3 ou 4 anos fui ao Eduardices, então nunca mais me vou convidar para nada. O meu sol correu tão mal, em termos daquilo que eu estava a dizer do público. Se tu não me dissesses, eu não ficava com essa ideia. Não, o público riu-se, eles riram-se. O meu material está escrito para bater em estranhos. Bela frase, material. O material estava escrito para bater em estranhos, sim. É mesmo isso, né? O tipo de stand-up que eu faço é para ir atuar para um sítio onde ninguém me conhece. De facto, é isso que devia interessar o humorista. Fazer rir os amigos, faço rir nos copos. Os copos eu não sou o gajo que faz rir mais. Tenho 3 ou 4 malucos que cabem a boca hilariante. A arte da comédia é saber fazer rir estranhos. Fazer rir os amigos toda a gente faz. A arte da comédia é saber fazer rir estranhos. Aí é que a comédia é bulletproof. O facto do meu material fazer rir estranhos, eu ia chegar aos amigos, eles iam estar a descodificar se eu estou a falar a verdade ou mentira, mas iam-se rir porque as punchlines estão lá e eu vou sacar risos. Tu ouviste os risos estavam lá todos. Mas para tu perceberes que aquilo correu tão mal nesse aspecto, o pessoal me estar a medir com os olhos e me estar a medir as palavras, eu testei 3 piadas no sol. E 2 delas não eram pequenas, não era uma tag. Era todo um adicionado ao beat. Testei 3 coisas, nunca tinha feito. Testei 3 coisas, ou 3, uma tinha feito uma vez, ou o que é. Mas eu tive 3 coisas no sol que eram completamente novas. 2 delas sacaram aplausos. 2 dos aplausos que estão no sol são de beats completamente novos, nunca tinha feito aquilo. Nunca tinha dito aquilo daquela forma, nunca tinha dito aquela punchline, nunca tinha ido por ali. Mas sempre quis ir, ou escrevia em casa e eu vou fazer isto no sol. Porque também é fixe estar a atuar, estás sempre a fazer material repetido. É fixe tu para ti próprio teres um desafio de eu neste beat vou fazer aquela nova. Então tenho que fazer o beat ir batendo, tenho que fazer bem. É uma coisa que mantém-te focado, ter sempre uma tag nova. Vais fazendo a cama. Porque a seguir vou ter que me deitar numa que não sei se me consigo deitar. As 2 sacaram aplausos, sabes porquê? A minha teoria, o público topou que foi claramente a primeira vez que eu disse aquilo. Topou que eu disse aquilo de uma forma tão mais improvisada do que disse o resto, que estava muito ou bastante ensaiado. Eles notaram que não estava ensaiado e que era genuíno. E o humor, quando é genuíno, tem mais graça no psicológico das pessoas. No vácuo não é que tenha. Quanto mais genuíno o humorista parece, eles toparam. Que era a primeira vez que eu estava a dizer aquilo. E eu, se calhar, disse aquilo como se estivesse a dizer pela primeira vez. E carreguei todo um peso nas minhas palavras que adicionou graça àquelas piadas novas que bateram logo. Que bateram e sacaram aplausos e sacaram grandes risos genuínos. Enquanto que eu fiz as outras piadas já testadas, montadas e digo aquilo sempre daquela maneira ou de uma forma muito parecida àquilo, tem sempre aquelas linhas, o pessoal riu-se mais ou menos, estava a tentar perceber se era verdade. Ele não está a falar de forma genuína. E não estou a dizer isto de cor, sim, não estou. Podia dizer quais são, mas eu não quero que o pessoal descubra. Quem disse isto e tal tenha tentar descobrir, esta era nova. Não, a nova era esta. Não, minha piada. Depois lanço, eu mando para quem quiser, quem tiver a ouvir isto e queira, mas eu quero mandar, eu mando por WeTransfer. O áudio, mete para o telemóvel, são 160 megas, ouves nos fones. Mas depois tem que me dizer o que é que acham. O pagamento é dizer o que é que acham. Há muita gente que está a faltar ao pagamento. Gostava de deixar um pedido, que era, eu antes de lançar o solo, eu gostava de atuar com este material, estás a ver? Tipo, fiz um solo pela primeira vez, nunca tinha estado mais de 40 minutos em palco. A vez que tive mais em palco já foi para 40 minutos ou assim. Nunca tinha estado por cima de 45 minutos em palco, nunca tinha feito o meu material todo desta forma coerente, seguida. E gostava de poder fazer mais. Se tiver alguém a ouvir isto, que queira ver o sol para ver se é bom ou se não é, se tem graça ou se não tem, para eu ir atuar a algum lado, mesmo que passe a fazer meia hora e compila a melhor meia hora ou faça a melhor meia hora de solo, em vez de fazer a hora inteira, aos 45 minutos, aos 50 todos, que me permita ir fechar uma noite e atuar com meia. Eu gostava de atuar mais vezes, para não fazer a cena só de fazer o solo para amigos,
e fazer o sol para estranhos num bar, estás a ver? Gostava que houvesse. E eu sei que há casas que pagam. Né? Há casas que pagam, sei lá, ao Ruben Branco, ao Joel Ricardo Santos e esse pessoal pelo Porto acima, e até pessoal em Lisboa que vai e atua meia hora de uma vez, estás a ver? E pagam-lhes. Pá, podem fazer o mesmo comigo. Eu tenho as provas estão aqui no meu telemóvel. Estão aqui as provas. Podes ouvir o meu solo, perceber a qualidade do material e perceber a qualidade que ele teve para pessoas que me conhecem e que estavam a tentar descodificar se o que eu dizia era verdade ou mentira. Imagina isto para público que está a ser apanhado de lado. A possibilidade de bater mais é maior. A possibilidade de bater menos também é maior, né? Que as pessoas podem levar-me a mal com mais facilidade e tal. Né? Eu sou um performer deste nível. Se quiserem ver, está aqui. E eu gostava que eu sei que chega, porque já vi pessoal a fazer muito pior e conheço humoristas que fazem coisas muito piores do que isto. Estão sós na internet piores do que este. Mas tipo de longe, né? E esses gajos têm carreira e têm convites, opá. Deixem-me ir a uma vez só para ser feliz uma vez ou duas. Nem precisam de pagar muito, eu não levo muito dinheiro, mas... se eu quero dizer alguma coisa para fechar, epá, quero. Pá, tenho esta aqui guardada há muito tempo. Que pá, nem era para dizer, mas agora que me estás a dar a oportunidade para dizer, pá, vou ter que dizer. Eu não queria dizer, mas vou ter que ser este gajo, né? Mais ninguém diz. Por isso, olha, que acaba disto. Cuna!